Oi, gente, estamos de volta para o nosso oitavo episódio do Green Tea Fancast. Hoje com a Amanda. Ela é uma fã que está morando em Londres. Nós temos uma conexão no exterior, gente. Oi, Amanda, como é que você tá? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E vocês? Tudo certo? Muito Tudo felizes, certo, e aí? muito Muito. felizes por tu ter aceitado o nosso convite. Muito Ai, obrigada. obrigada, gente. Estou feliz por estar aqui também. A gente está ficando muito chique. Estamos conversando agora com fãs que já estão morando fora do Brasil. Veja só. Amanda, para a Hum, gente iniciar então a nossa conversa, a gente gostaria de pedir que tu se apresentasse um pouquinho e contasse um pouquinho da tua história e também como foi, como surgiu essa vontade de ir morar na Europa e como tem sido essa experiência, porque mudou total, né? É um outro muda, estilo de mudou. vida. Ai, gente. Então tá, vamos lá. Como tudo começou? Vou começar como é que eu conheci a Inglaterra, né? Foi Tá. através da Audi, sabe? Ahn, eu tinha 12, indo para os 13 anos, quando eu conheci a Android através do Naio, o Dex Factor, né? Uhum. Aí foi numa época bem assim complicada da minha vida, porque eu tinha mudado de família, eu tinha acabado de perder a minha mãe, né? Aí eu fui morar com a minha madrinha, então era tudo muito novo. E foi muito divertido, assim, estranho, porque eu me apeguei de uma forma surreal. E ninguém sabia. Então, tipo, ela foi escondida por muito, muito tempo. E eu acabei conhecendo, acabei assistindo os videoclipes, ficava, tipo, de noite, eu ligava no computador que eu tinha e assistia as coisas, tudo que eu tinha na minha, né? Aí Uhum. depois que começou a ficar famosa, mais famosa que já era, começou a crescer muito rápido, eu comecei a falar, ai, eu sou fã deles. E as pessoas achavam besteira, né? Aí quando eu tinha os meus 14 anos, antes dos 15, eu falei pra minha psicóloga assim, ó, a gente fez um mapa dos sonhos, que é uma coisa muito comum que a gente se faz com as crianças e tudo mais, e aí qual a coisa que tu mais quer fazer no teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Eu falei, ir pra Inglaterra. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, eu não sei. Porque eu era muito novinha, eu não entendia, na minha cabeça era muito novinha, era muito complicada ainda. Eu falei, eu Uhum. só quero conhecer porque é uma coisa que traz sentimentos positivos, que me deixa feliz. Sempre quando eu via alguma foto de Natal, aquela neve, eu ficava feliz, falava, nossa, eu queria estar lá. Sim. Comecei a crescer, continuei super mega fã, obcecada. Fui para a faculdade e isso foi meio que se afastando, né? Não queria, deixei de lado. Para mim era impossível viajar, conhecer outros lugares. Aí começou a prioridade, entrar na faculdade, ir para a faculdade, comecei a fazer. A minha prima veio para cá, ano retrasado. Aí eu pensei, nossa, minha prima foi para Inglaterra, né? Uma coisa que eu sempre tive vontade. E teve um dia que ela falou assim, Amanda, bora para Inglaterra? Eu falei, uai. Ela falou, vem pra cá. Eu falei, mas Uhum. como é que eu vou ir, gente? Não tem hipótese de eu ir. Ela falou, ah, só vem. Aqui a gente se vira. Aí eu fiquei pensando isso durante um ano, né? Pensando. Só que eu tinha tanta coisa que envolvia, eram meus irmãos, que eu sou muito apegada, minha madrinha, que é minha mãe. A gente vive juntas, era só eu e ela sempre, sempre, sempre. Eu ficava pensando, nossa, mas se eu for pra lá ficar tanto tempo sem ver ela, porque eu não saberia quando que eu volto pro Brasil, não sei. Uhum. Então, assim, como é que eu vou fazer? Claro, obviamente que trabalhando eu tinha condições, graças a Deus. Então, em dezembro mesmo, eu mandei mensagem pra minha prima e falei assim, prima, eu tô indo. E em uma semana, eu falei pros meus irmãos, pros meus padrinhos, né, pra minha Dina e pro meu tio, e falei assim, tô indo embora. Comprei minha passagem e vim. Em uma semana. Dia 31 de dezembro eu cheguei aqui. Caraca! Incrível. Foi surreal, assim, eu cheguei aqui e parece assim, eu sempre falo pra minha prima, não foi complicado pra mim. Parece que foi tudo Deus iluminando. Você fala, nossa, foi Jesus me iluminando. Eu comecei a acreditar mais por causa disso, que nada deu errado. Na imigração também foi tudo mega tranquilo. O meu voo foi tranquilo. Morri de medo para vir para cá de avião, mas foi tranquilo. Então, foi tudo muito tranquilo. Eu nunca pensei que seria tranquilo para mim e está sendo tranquilo. Eu falei, nossa, vai viver, graças a Deus, não passei necessidade. Eu me perdi muito.
Tinha dias que eu me perdia, assim, na rua, por causa da falta de internet, né? De como não Sim. sei inglês perfeitamente, então eu não sabia conversar com as pessoas só indiano. Uhum. Só tem indiano. Então, qualquer tabaquinho que a gente vai para pedir informação é só indiano. E o inglês deles é muito difícil de entender. Eles comem as palavras de uma forma surreal. Aí eu me perdia e não conseguia conversar e ficava perdida. Aí eu, não, calma, eu preciso ir para casa. Aí eu dava um jeito de ir para casa. Mas é tranquilo, assim. E tá sendo Sempre bem chegou em casa. surreal. Sempre cheguei em casa, isso é importante. Sempre Isso que cheguei em casa importa. e viva. E tá sendo bem, bem divertido, assim. Não é fácil, mas tá sendo um sonho incrível, assim. E essa semana mesmo, a minha psicóloga, olha onde que eu tô. Eu falei, uma menina de 12 anos que não sabia sobre nada da vida, falando que o maior objetivo dela é vir pra cá e em 10 anos conseguir fazer isso é uma meta muito gratificante. Eu Ah, pensava que era impossível, mas, nossa, que incrível. Nada na nossa vida é obrigada. impossível se a gente acredita. É, Parabéns é, pela tua coragem. obrigada, Tu é muito inspiração obrigada. para Uma mim. grande inspiração pra gente, né? Ai, Acredito que a Manu obrigada, também, gente. a Manu não te conhecia, eu já te conhecia. Não, é. E quando a gente conversou aquela vez e tu me disse que tu ia embarcar nessa loucura, porque é uma loucura, né, amiga? Eu fiquei Uhum, muito feliz por ti. E eu fico muito obrigada, feliz por ti, por saber que tu tá realizando esse grande sonho na tua vida. E sempre que eu obrigada, gente. acompanho ali que tu posta o teu dia a dia, eu fico assim, ai, Só no É. coraçãozinho, vai, eu garota. olho, É isso eu aí. fico olhando, eu fico olhando os teus stories assim, sabe aquele olhinho assim? Quando a gente fica olhando uma coisa, Uhum. a gente acha o máximo. Porque tu é uma grande inspiração para mim, acredito que para Manu também, porque a gente tem essa vontade de morar na Inglaterra também. A gente Olha, está se Em preparando para isso, breve estaremos aí. Vamos dar altos rolês. me futuramente. chama para ser a guia de vocês. Inglaterra nunca mais será a mesma, com esse trio Nunca mais. Tem que vir, eu sempre incentivo a vir. Tem que vir. É eu, espetacular. e tu tem a tua prima aí, né? Mas tu tá sozinha, né? Então, É, a experiência de vida que tu tá agregando para ti deve estar sendo uma coisa fora do comum que faculdade nenhuma te daria, trabalho nunca. nenhum te daria, né? Não, tá sendo incrível, assim. Bem de... Nossa, é espetacular, posso falar essa é a palavra. Pra tudo. Qualquer momento que eu passo assim na rua, a primeira vez que eu vi um ônibus vermelho, eu chorei. Ah, eu imagino. Nossa senhora, eu chorei muito, muito, muito. Aí eu demorei acho que um mês pra ir nos pontos turísticos, né? Que era Sim. muito frio, quando eu cheguei, muito frio mesmo. Não tinha como sair por causa da neve. Primeira vez que eu vi a neve, eu chorei. Nossa senhora. E é engraçado que eu não sentia frio por causa das emoções. Uhum. Quando Sim. a gente foi, conheço duas meninas aqui através do trabalho, que são minhas melhores amigas agora daqui, e elas falaram, a gente vai te levar. E eu falei, mentira, a gente vai te levar. Aí a gente foi, primeira vez, elas assim, vamos fazer uma surpresa pra Amanda. A gente saiu do metrô, a hora que eu subi as escadas, eu vi o Big Ben, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, a única coisa que eu lembro foi, pequeno, né? Eu pensei que era maior. Aí é só virando a esquina assim, a gente vê ela lá. E, nossa senhora, incrível. Eu chorei. Chorei muito, muito, muito. Foi Tu já foi emocionante em demais. alguma daquelas cabines telefônicas vermelhas também? Quando a gente vai pro centro, tem uma em cada esquina, né? Eu sei que tem a do Take Me Home Aham. em um lugar lá em. Nossa, é bem longinho daqui, mas eu tô marcando pra ir. Então eu já tô me preparando pra ir lá ver a cabine do Take Me Home. É, eu tô ansiosa, meu Deus do céu. Aí eu acho que quando for a minha vez, eu vou ficar olhando assim, tipo assim, cara, eu tô num filme. Tô sonhando, Estou acordada. vivendo um filme, estou A vivendo gente meu fica, sonho. a gente fica orando. Exatamente. Exatamente, é assim mesmo. E eu imagino que quanto maior o sonho da gente, mais loucura parece quando a gente está realizando, né? Deve ser uma sensação assim inexplicável de passar por tudo aquilo que É.
idealizou, assim, modo de É, ser, né? Porque a gente vive, a nossa realidade sim, acaba sendo uma sim. outra coisa, né? Mas assim, tudo aquilo que tu imaginava, meu Deus, eu vou chegar no lugar, eu vou ver tal coisa, eu vou sentir assim, assim, assado, e algumas coisas vão se realizando e tu fica tipo, meu Deus. Eu fico em choque, primeiramente. Eu fico em choque, aí demora um tempinho, eu começo a bater o desespero, porque tá ali, né, realizando, aí depois chora um pouquinho e passa. Aí vai de novo. E é a mesma, sempre a mesma emoção. Eu já fui umas 15 vezes pra um lugar, é a mesma sensação. Sempre a mesma sensação. Nunca enjoa. E eu acredito também que, assim, às vezes a gente tem, eu pelo menos sinto assim, né? Desde criança também, meu sonho é morar fora e principalmente eu sinto, antes mesmo da One Direction, eu já sentia uma ligação muito grande com a Inglaterra, assim. E eu Uhum. fico pensando assim, cara, que loucura, né? Parece, eu tenho a sensação, assim, de que eu não tô na minha casa, sabe? Tipo, ah, sei lá, por algum motivo eu nasci aqui. Tipo, ah, aquelas crianças que estão no voo com a mãe, tipo assim, tá na barriga da mãe e nada, Sim. e aí acaba sendo brasileira. Tipo assim, essa é a impressão que eu tenho. Aí é Eu vou verdade. voltar para casa, take me home. Essa é a sensação que eu tenho. Uhum. Tipo, e eu vou conhecendo pessoas que têm a mesma vontade ou que já foram como tu, né? Assim, tipo, já estão. E eu fico, meu Deus do céu. Quando for o momento, eu vou encontrar todas essas pessoas sonhadoras. E a gente vai Ai, junto. E é muito vai louco ser isso, ótimo. porque quem não tem essa vontade não entende, né? Mas eu também, Não desde pequena, entende. assim, me perguntavam. Tinha essas atividades na escola, né? Qual que é o teu maior sonho de vida? Ou o que que tu quer ser quando tu crescer? E aí eu lembro que eu falava, eu não sei o que que eu quero ser quando eu crescer, mas eu sei que quando eu crescer, eu quero morar na Inglaterra. Era só isso que eu falava. Aí, quando eu Nossa. tinha os meus 15 anos ali, eu fiquei muito fascinada pela França. Uhum. Fascinei pela França, assim, num nível que eu acho que todo mundo também já teve uma fascinação pela França. Sim. Tem. E aí eu comecei a falar, não, ou eu vou morar na França, ou eu vou morar na Inglaterra. Só que aí depois, quando eu cresci mais, assim, e comecei a colocar metas de vida, que aí é quando a gente se torna adulto, né, a realidade bate na porta e a gente tem que encarar, né? E É. aí, bem, comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, e aí a gente vai colocando metas de vida, né? E Vai aí colocar. coloquei como meta, não, até tal ano eu vou ir morar na Inglaterra. Não sei se eu vou ir morar pro resto da minha vida, se vai ser por 5 anos, se vai ser um ano, 6 meses, não sei. Mas que eu vou ter a experiência de morar na Inglaterra, eu vou ter. Você vem. Eu acho que Amém. eu acho também que assim, não é que a gente não goste de onde a gente nasceu. Eu sou assim, eu amo o Brasil. Eu acho que eu nasci aqui também por um motivo. A gente passa Uhum. por todas as coisas que a gente vive por algum motivo. Acho que assim, a gente cumpre uma meta aqui para depois subir os degraus, né? E essa Sim. sensação que eu tenho, assim, sabe? Eu sou muito grata por ter nascido aqui, por ter Uhum. a cultura que a gente tem, porque a gente tem uma cultura muito rica, né? E, tipo Sim. assim, apesar da gente saber o background, a história por trás, né? A questão colonização e tudo mais, inclusive Sim. o pessoal que veio, algumas pessoas vieram da Inglaterra para cá, né? Mas, assim, são coisas que, tipo, a gente não escolhe, a gente só Não sente. escolhe. E a gente vai conhecendo Exatamente. pessoas no meio do caminho e vê que a gente, ou a gente de fato é maluca, mas é tudo doido junto, Exato. ou opa, eu não sou a única, eu não sou tão doida Às assim. vezes eu fico pensando, será que é meio que um pré-requisito para ser fã de One Direction e Harry Styles? Sabe? Alguns pré-requisitos assim, porque não é possível. Todo mundo que eu conheço, que eu converso, é na mesma linha, sabe? Uhum. E É assim agora mesmo. que ele. Agora não, né? Mas enfim, ele tá agora neste momento na Itália tirando as férias dele. Eu tô. A minha família tem um lado que é italiano e a gente tá revirando o baú, vendo coisas, né? E eu também sempre fui apaixonada pela Itália. Daí me vai lá o homem para onde passar férias na Itália, aprendendo italiano. Nossa, que Porque é Aí isso, né? eu é tenho isso, muita você. vontade, Eu, eu Styles, tenho você muita vontade. está lendo a minha vida? Você está. Eu fico pensando que quando eu for para Itália, eu vou morrer comendo. Não. Cada rua que eu passar, eu vou comer.
eu quero comer muito, eu quero sair assim, ó, rolando. Hum. A comida deles é incrível. Nossa, Eu imagino demais. que seja. Mas, Amanda, conta um pouquinho mais pra gente. Como tu conheceu a One Direction, tu falou que foi através do Niall, no X Factor, né? Mas, assim, como desenrolou isso? Como foi ser fã deles? Porque eles estiveram aí por 5 anos, né? Aí teve ali o hiato, né? É. Vou te dizer, foi bem complicado, viu? Não é fácil, não. Vida de ser fã de One Direction é difícil, nossa senhora. É difícil, né, menina? Não é fácil. Nossa, nossa. Ainda mais quando a gente é uma pessoa muito fã, que tudo que a gente faz nos nossos dias tem a ver com eles, né? Eu era uma criança, uma adolescente, que eu sempre fui muito fã. Então, tipo, eu tenho uma prima que eu apresentei, e ela virou super mega fã comigo. Ah, Uhum. quando eu entrei na escola nova, quando a gente se mudou pra Imbé, né? Era meio difícil, assim, me adaptar. Qual era o assunto que eu trazia? One Direction. As minhas amigas, a minha melhor amiga até então, eu conheci ela na escola lá, né? Quando eu me mudei, faz o quê? Uns 11 anos atrás. E ela foi na base comigo. Então era o recreio inteiro cantando Moments, todas as músicas que tinha. A gente cantava, chorava as emoções. Quando não sabe de clipe, a gente tava na escola, a gente assistia juntas, enfim. Não é fácil também ser fã de One Direction, porque junto com as emoções que a gente tem, vem as críticas, não é? A minha família nunca apoiou. Posso falar de peito aberto. Fala, essa daí é maluca. Essa daí sonha alto. O meu irmão, tipo assim, ele acredita muito em mim, sabe? Ele sempre me apoia e tudo mais. Ele fala, para de besteira, menina. Quando eu chorava, ele falava, pra que chorar por causa disso? Vocês nem te conhecem. Eu falei, ah, calma. Calma Ainda não me ainda. conhecem. Tem a vida inteira, eu falei, tem a vida inteira. Então, tipo assim, teve uma época que eu parava pra pensar, gente, quando eles foram pro Brasil pra fazer a turnê, né? Eu olhei pra menina e falei, eu quero ir, me leva. E ela, não. Eu falei, por que não? Não, não tem como te levar. Eu falei, ah, então tá. Passou, né? Aí, o que aconteceu? No dia do show, passou na TV Pânico lá, com eles com o drone lá em cima, eu assistindo televisão. A minha irmã sempre me apoiou. Ela sempre foi, tipo, assim, minha irmã foi o meu peso, sabe? Então, tipo, ela me ligou e eu chorei muito no telefone, assistindo, chorando. Ela, calma, mano, tu vai realizar. Aí, enfim, eu comecei a fazer curso de inglês por causa da Wendy também. Então, tudo da minha vida foi por causa deles. Comecei a trabalhar com o público para poder me desenvolver, para poder, tipo, se um dia eu conhecer eles, como é que eu vou conversar? Então, tipo, foi tudo a base disso, né? Eu escolhi a minha profissão para poder entender um pouco a mente dessas fãs. Então, tipo assim, tudo se agrega neles, né? Enfim. Então, quando eles se separaram, que foi um ponto muito importante pra mim, foi quando deu uma queda assim, tipo, meu Deus, eu desci lá embaixo. Quando o Zen saiu da banda, eu tava no curso de inglês. Aí meu telefone, eu tocava, e assim, gente, quem tá me ligando de manhã, cedo? Quando eu atendi, era a minha prima, essa que era muito boa, chorando, eu falei, alguém morreu. Primeira coisa que eu passei, alguém morreu. E ela chorava, chorava. Eu falava, o Zen saiu, vai acabar, não tem mais sonho, não tem mais nada. Eu falei, calma. Aí eu fui entender, quando eu entrei na internet, eu fui entender, meu Deus, o Zen saiu da banda. E agora? O que que vai Vai ter um acontecer? Drash? O que que vai ser? Tipo assim, nossa, eu não fui no show deles, como é que ele sai da banda se eu ir no show Como é que deles? vocês fazem isso comigo? Sabe? É Foi exatamente, eu falei, calma, muito, meu filho. foi, foi muito difícil, né? A gente Foi. tem relatos de fãs que são fãs da OND, mas não eram tão ativos, por exemplo, na época em que ele saiu. E eu lembro que eu sempre acompanhei muito eles também, só que era difícil acompanhar eles porque eu tinha só um computador em casa e eu Uhum. não tinha o meu telefone ainda, sabe? Sim. Então eu conseguia acompanhar e, tipo, ver o que estava rolando quando eu ia mexer no computador no quarto do meu irmão, sabe? Uhum. E aí foi. Eu lembro que quando eu vi que o Zen tava saindo, eu fiquei tipo assim. E eu não tinha com quem falar. Porque eu não tinha Exatamente. nenhuma única amiga que gostava da Nossa. One. Eu não tinha. E eu tinha em casa também o meu irmão que falava: para de chorar, que palhaçada. Exatamente. Aí travou.
Voltou? Não, tá travado ainda pra mim. Também. Raíssa! Teve um outro episódio que aconteceu isso, a gente ficou, Raíssa, e ela, tô te ouvindo, Raíssa. Bem provável que aqui também trave por causa do tempo. Tá, o tempo tá horrível, tá chovendo muito, temporal. Aí, Imagino, logo no Ah, início deu... ó, Oh! Logo no início voltou. deu uma travada no teu, Amanda. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que a gente ai, gente, é só eu gritar que eu volto. Da outra vez eu gritei, eu voltei. Vou começar a fazer isso volta? sempre. As táticas. Até onde vocês ouviram? Porque eu travei pra vocês, mas eu ouvia vocês. A gente ouviu até a parte que tu falou, eu tinha o meu irmão, né, que também me Ah, dizia, aí parou, a gente não viu mais nada. eu tinha o meu irmão que ele era realista. Tá, porque o meu irmão gostava das músicas da One Direction. Ele gostava. Uhum. Então, ele era realista e já era mais velho, né? Então, tipo, sabia como era a vida adulta, né? E aí, ele falou, cara, não é o fim do mundo, entendeu? Tipo, o Zen saiu, ou eles vão continuar, ou eles vão parar. Se eles pararem, eles são talentosos, eles vão voltar. Só que eles vão voltar solo. E eu, o quê? Eles vão voltar A gente não quer solo. Tá entendendo? tarde. É a One Direction. Então, na nossa cabeça, que cresceu ali junto com eles, foi muito difícil a gente entender o que estava acontecendo e a gente conseguir digerir aquilo ali, tipo, entender os sentimentos deles também, né? Porque Exato. era uma porrada que eles aguentavam, né? Era muita coisa, não era fácil. Não era fácil. E a gente também não sabia, né? A gente Ninguém não sabia. sabia. Então, tipo, Foi. eu acho que, tipo, claro, hoje eu olho tudo o que rolou e como foi e tal, eu não julgo nem por um mísero o Zen. Eu Exato. acho que o Zen fez o melhor que ele poderia fazer e tinha que ser como foi, entendeu? E na hora que foi, quando vê até um pouco antes. Não julgo. É. Mas naquela época, foi assim, parecia que a minha vida tava E acabando. acabar, exatamente. A mesma sensação, viu? É todo mundo igual. Tava que nem a Maísa, meu mundo caiu e acabou e era isso. Eu na época não tava acompanhando, porque eu já sou um pouco mais velha do que vocês. Então eu já tava naquela coisa de função de trabalho e coisa. Tinha a idade deles também, né, amiga? Sim, Tu é. não era, tipo, que nem assim, mais novinha que nem a gente, acompanhando esse processo deles. Tu É. já tinha na cabeça E, que ele. e assim, quando eu comecei a curtir eles, tipo assim, eu era fã de uma outra banda que não tinha nada a ver, uma banda de rock alemão, Tokyo Hotel. E aí, dentro do fã-clube, que eu sou da época do fã-clube presencial, gente, vocês não estão me entendendo. Nossa, que Eu me incrível. encontrava no shopping com as pessoas, era assim. Foi Que assim, incrível. os primeiros Assistiu momentos de encontros. socialização da minha vida foi o tal do fã-clube ao vivo e a cores. Aí tá, beleza. Daí a gente foi criando um vínculo entre nós, eu e algumas outras meninas, inclusive tinha duas que são gêmeas, que eu falo até hoje, elas foram minhas colegas do colégio, pra tu ver. Uhum. Enfim. E aí foi assim, sabe? Daí, não sei o que, vocês já ouviram falar de One Direction? Daí ninguém queria admitir que era fã deles, porque, né? Tinha esse Óbvio. preconceito. Porque Foi assim, criado. todo mundo romântica, fanfiqueira. No fundo é. Óbvio, é óbvio. E a gente começou a conversar e quando vê, tipo, até. Não que a gente tenha parado de ser fã de Tokyo Hotel, mas era um outro momento, né? Então, vamos aproveitar Sim. o embalo dos meninos, não sei o quê. Foi assim, daí. Eu tive alguns problemas pessoais, inclusive as duas meninas que eram minhas melhores amigas, a gente teve uma questão pessoal e, tipo, a gente parou de se falar e tal. E depois eu fiquei, tipo, tá, vou esparecer e não, né? Tipo, não foi intencional que eu parei tipo, eu não parei de gostar deles, mas eu parei de seguir a carreira em si. Fui trabalhar, Sim. esparecer e viver outras coisas, né? E aí, quando eu voltei, eu pensei, cara, Harry Styles, é você? Como assim? Daí eu fui, né? Aí Voltei começou tudo, a tipo, pesquisar. backwards, e descobri que eles tinham terminado, descobri o porquê. E eu pensei, cara, imagina aquelas, as meninas, tudo mais novinha do que eu ainda, tendo um colapso. A gente Um chorando colapso. 2 dias trancada dentro do quarto. Porque, assim, aquela coisa, Exatamente. além da emoção que tu sente, né? Porque tu é apegada com aqueles meninos como se eles fossem
da tua escola, tipo assim, imagino que tivesse sido mais ou menos essa sensação, mas ainda de, tipo, querer que eles estejam bem, mas tu não tá Sim. bem. Não, meu, e tipo, a sensação de tipo, meu, eu acho que o pior, eu não sei, Amanda, como era pra ti, mas na minha cabeça o pior era assim: meu Deus, o Zen saiu, a banda vai terminar, eles vão sumir, eu nunca mais vou saber deles, eu não vou saber mais o que tá acontecendo com eles, sabe? A minha, eu acho que o meu sentimento era de perder eles enquanto pessoas que eu acompanhava. Uhum. Sabe? Eu Eu já tinha. não tinha muito medo disso, não. O meu maior medo, eu sempre me peguei muita música, né? Então, tipo, a Aham. música sempre foi muito uma salvação. Aí eu fiquei pensando, meu, se eles acabarem, não vai ter uma música com a voz deles. Não vai ter mais eles cantando. Então, o que Hum. que vai ser da minha vida continuar? Sem a emoção de assistir um videoclipe deles, sem a emoção de uma pré-estreia de alguma música. O que que vai ser? O que que vai acontecer? Então, tipo assim, eu sabia que eles iam continuar, né? Enfim, mas eu fiquei naquela, meu Deus, como é que vai ser as emoções? Vão ser as mesmas emoções? Vão ser emoções diferentes? Porque eu era apegada nas emoções que eu sentia com eles. A Mexia com ele. calma que me trazia, a calma que eles me davam. Então, tipo assim, era uma explosão de emoções. Sempre quando qualquer coisa, qualquer foto, qualquer, sei lá, qualquer notícia que passar era uma emoção. Então eu ficava sentindo um pouco de falta, até quando eles terminaram e ficaram um pouquinho afastados, eu sentia muita falta disso, das Uhum. emoções, de ter, tipo, um contato, porque o contato de mim entre eles era música. Na minha cabeça, quando eu era pequenininha, eu pensava que eles não eram reais. Porque a gente vê pela televisão, a gente vê eles ali, música, cantando, na minha cabeça, não parecia ser umas pessoas reais. Sim. Até de fato eu começar a entender que eles eram reais, que eles tinham a vida deles, né? Então, se ele saiu da banda é porque tinha um porquê a mais. Uhum. Então eu Sim. ficava muito pensando nisso, mas por quê? Eu ficava questionando. Deus. Ficava, mas por que ele saiu da banda, gente? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Ele quer Acabou a matar pilha as desse fãs dele. boneco. Exatamente! O que aconteceu? Por que ele saiu? Ele não era feliz? Aí depois que ele deu a entrevista, eu falei, nossa, ele não era feliz. Aí eu acho que eu me senti culpada por pensar muito nisso, sabe? De ser muito egoísta. Porque Uhum. eu ficava pensando nas minhas emoções, mas e eles? Sim. Sabe? Eu sei que eles iam estar ali, que a gente ia poder ver eles e tudo mais, mas e daí? E o restante? Quando o Zen deu essa entrevista dele, eu acendeu uma luz assim pra mim que eu fiquei tipo assim, a vida real, ela não é o que eles pintavam pra gente, entendeu? Exatamente. E tipo assim, atrás do que eles nos mostravam, tinha muito mais. É, um buraco Exatamente. muito mais embaixo. E aí eu comecei a pensar, cara, se o Zen se sentia assim, como é que o Harry se sentia? Como é que o Niall se sentia? Como é que o Luís se sentia? Como é que o Liam se sentia? Será que aquela vez que, quando aparecia que, sei lá, tu não ouvia a voz do Niall em algum show, alguma coisa, realmente era porque tinham cortado o microfone dele, e aí, tipo, muito tempo depois a gente começar a descobrir que era, que essas coisas aconteciam mesmo ali, sabe? E aí eu comecei a pensar o quão psicologicamente eles deviam estar desgastados, sabe? Exatamente. Porque isso são poucas coisas que a gente ficou sabendo, né? Mas deve ter uma caralhada de coisa que a gente não faz nem ideia. Não faz nem É, ideia. não faz ideia. E eu acho que, assim, faz parte, como tu falou, eu me senti culpada. Mas com certeza eles não acham que as fãs são culpadas por se sentirem, sabe? Não é de propósito, Sim, tipo, ai meu Deus, eu fui. sim, É porque também a gente tem as nossas emoções e é óbvio que quando a gente tem um apego muito grande com alguma coisa ou com alguém, mesmo no nosso dia a dia, uma coisinha lá chateia a gente, parece, né? E depois aquilo passa, tu começa a olhar com outros olhos, tu já passou por outras experiências e tu percebe outras coisas. Essa questão da própria maturidade, né? De agora eu vejo os vídeos e eu percebo coisas que eu jamais perceberia antes. Eu e a Raíssa, a gente conversa muito sobre isso, assim, sabe? E, tipo, uhum, realmente, quando tu tá vivendo o momento, como um personagem de filme, por exemplo, ele tá vendo da perspectiva dele, a gente tá enxergando uhum.
tudo que tá acontecendo, mas a pessoa que tá ali naquele momento, naquela cena, não vê, né? Vamos Então, ver. é normal a Exatamente. gente sentir isso, se sentir culpada, e ficar com raiva, e ficar triste, e não sei o quê. É, Mas, tipo, vai fazer o quê, sabe? A gente é imperfeito, a gente é humano, a gente sente essas coisas, e eles sabem que, pô, inclusive, até muita gente que tocou hate no Zayn naquela época, hoje em dia fala, ah, meu Deus do céu, como, né? Jesus, que é, dor de eu ter é, julgado ele daquela forma, mas é o momento, sabe? é o momento. O negócio é tu E que reconhecer. bom, e também, tipo, que bom que essas pessoas, eu digo, nós fãs, né? Que a gente se permitiu amadurecer e começar a abrir os olhos e perceber isso. Porque, por exemplo, hoje eu já consigo olhar a One Direction com outros olhos. Claro, continua amando muito. Gostaria muito de um reencontro deles, Sim. alguma coisa assim, sabe? Gostaria muito que eles fossem mais próximos. A gente não sabe como eles são no off, mas digo, aparecer mais juntos, né? Mas entendo tudo. Mas eu olho com outros olhos, assim, de ver apresentações deles, até uma coisa que a gente comentou no episódio com a Agatha, que vai ao ar amanhã, de algumas apresentações pontuais dele, que na época a gente não prestava atenção, mas que hoje, quando eu olho no YouTube, eu fico, meu Deus do céu, esses garotinhos, eles só precisavam deitar e dormir 2 dias Uhum. seguidos para se recuperar, sabe? Porque tu vê que tá estampado na cara deles que eles estão podres de cansado, que eles não Exausto. aguentam mais a rotina, sabe? Uhum. E então, que bom que nós, fãs, nos permitimos crescer, amadurecer e olhar com outros olhos para isso, e que a gente consegue olhar hoje para eles e ver que eles, de certa forma, não se permitem mais passar por isso também, sabe? Com Que nem a certeza. gente sabe que às vezes o Harry dá uma exagerada ali na agenda dele, né? E aí Dá. a gente vê que quando ele tá muito, 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 a gente vê que ele sente. E que ele não é mais uma coisa que ele consegue fingir que ele não Disfarçar. tá cansado, disfarçar, sabe? Transparece. Então, eu acho que, de uma certa forma, foi bom pro fandom entender que também são seres humanos, não são robôs, e que eles também precisam do tempo deles de descanso e da vida pessoal deles privada, sabe? Porque Uhum. era Sim. uma confusão muito grande, né? O pessoal não sabia separar, tipo, One Direction, artistas e os meninos, vida pessoal, né? Eles É, eram não muito sabiam invadidos. separar. Sim. É complicado. E fora mesmo a questão da criatividade, né? Assim, eu digo por mim que tô saindo de uma fase de loucura, assim, do normal, né? Me desenvolvendo como artista, digamos assim. E, cara, tu não consegue criar nada no estresse. Não vou dizer impossível, mas não sai nada ele que preste, sabe? Não sai, Conseguir reciclar exatamente. 1% do que tu fez no estresse é muito. Eu ficava pensando, cara, esses meninos era tipo turnê, show, entrevista, não sei o quê, e aí tipo ia para casa no final do ano 15 dias, fazia uma pausa e tipo já voltava e gravava álbum viajando. Eu ficava assim, gente, como Foram assim, 5 álbuns em 5 anos. Quarto Gente, de pelo amor hotel, de Deus. no quarto sabe? do hotel, de madrugada, De gravando. acordar os coitadinhos Horrível. sair, tipo, zumbi do quarto. Ah, é preciso que tu grave tal pedaço. E, tipo, gente, pelo amor de Deus. Não, e tipo, eles tendo que estar presente em tudo que era apresentação, em tudo que era evento, tudo que era premiação, sabe? Cara, que saco! E aí tu vê que Sim. era uma coisa que vinha de cima, porque hoje tu conta nos dedos qual deles em um ano e quantas apresentações sei lá, eventos e premiações eles vão. Tu conta nos dedos. O Harry foi em duas, no Grammy e no Brits. Foi em duas. Verdade. Foi em duas, né, que ele foi. Uhum. Em um Foi. e na premiere dos filmes que ele fez. Porque não tinha como ele não ir, né? Eu ia dizer, eu É, acho que ele só exatamente. foi assim, porque, tipo, tá, faz Tem parte. que Porque ir. se ele tivesse a opção, ele, né? Ele não me parece Imagina. uma pessoa de dar calote, tipo, tô doente. Ele vai? Ah, Vai, marcou, mas vai. É britânico. é tipo, porque eu falei que eu ia, eu vou, mas
estamos de volta para a nossa segunda parte do podcast, hoje com a Amanda, nossa convidada, diretamente da Europa, muito chique. E a gente vinha falando ali da questão de ser fã da One Direction e tudo mais. E antes da gente começar a falar do Harry, Amanda, a gente queria te perguntar se tinha algum dos cinco que tu se identificava um pouquinho mais. Ou se era. Porque a gente sabe que eles têm personalidades extremamente diferentes Muito uma da outra, né? Eu sou. Todo mundo falava, todo mundo me chamava de Mr. Nile. A personalidade, gente, é igual. Eu era igualzinho, né? Assim, os dentinhos assim, tudo torto. Era eu, tudo é eu. Eu falei, sempre Amiga, tu foi é assim. fofa igual ele, é verdade. Ah, Vou botar no potinho. mas sempre foi ele, assim, ainda é. Eu me vejo muito nele. Muito, muito nele. O jeito que ele era com os meninos, carinhoso. O jeito que ele era com as fãs. A loucura que eles faziam. Até no filme mesmo mostrava, nossa, era eu. Então, Ai, eu aquela sempre fui muito. risada dele. Ai, sou apaixonada pela risada do Nile. Exatamente. Eu amo o Nile. Eu amo o Nile. Ah, o O Nile. Nile é. Tenho vontade de botar ele num potinho e guardar, assim, as 7 chaves para ninguém nunca machucar ele. Porque ele é tão precioso. Exatamente. Ele é tão precioso. Ele é um. Nossa. Meu sonho é poder me esbarrar com ele no metrô. Nossa Senhora. Vai, amiga. Vai. Deus o Vai. livre. Vai. Quero descobrir. Uma hora eu vou descobrir onde que ele mora e vou só lá passar. Ai, tô passando aqui. Passando por aqui. Oi, tudo bem? Só passando por aqui. Aí, Passa com uma Guinness que ele sente cheiro de longe. aham. Boa ideia. Nossa, ótima ideia. Ai, ai. E tu acredita que eles retornem algum dia como banda ou para fazer algum reencontro, alguma turnê de despedida, como a RBD tá fazendo agora? Então, né? Não sei o que dizer. Eu vi agora há pouco o vídeo do Liam que ele Sim. postou. Ele Aí eu postou fiquei assim, nossa, ele tá com aquela coisinha, o Lui interagindo com o Zen, ali eu falei, tá estranho, não vou mentir. Todo mundo entrando em pausa, né? O Harry não sabe quando que volta, o Niall não sabe. O Lui vai encerrar a turnê daqui a pouco. o Zen dizendo que tá pronto para entrar em turnê depois de Exatamente. mesmo. Então, assim, eu não sei se seria bom pra eles, né? Depois de tudo que aconteceu, todos esses anos também, eu não sei como é que é a relação deles, enfim. Eu queria muito, não posso negar. Mas eu não queria que eles voltassem como Uhum. banda. Eu queria, tipo assim, restart. Voltou pra fazer uma última turnê. Aham. Pouquinha, Backstreet Boys, sabe? assim. Isso, exatamente. Não como é que foi que voltou, tipo, pra. Ah, mas eles outras coisas, né? Então. Mas, tipo assim, sabe? Só uma reuniãozinha. Ou pode ser, tipo, só gravar alguma outra coisa, lançar um vídeo, alguma coisa que dê pra, tipo, dar. Não sei explicar direito, mas uma coisa que traga uma sensação boa. Não aquela coisa por obrigação, Sim. Uhum. sabe? Então eu acho que talvez, sim. Eu acho que talvez, daqui a alguns, não agora, mas daqui a alguns anos, eu acho que pode ser. Quando ele ser mais velho, quanto mais velho a gente fica, mais a gente amadurece, né? Sim. Pode ser que eles conversem entre si e volte. Mas assim, Tu sabe que sempre que eu vejo uma interação do Lou com o Zen, eu lembro das entrevistas do Lou falando sobre o nossa. assunto. E aí teve acho que foi a penúltima entrevista que ele falou do Zen, que ele falou que o entrevistador perguntou para ele, né, se ele acreditava que os dois poderiam se acertar, se reconciliar, né? E o Louis, ele falou de uma forma muito sincera, tipo, deu pra ver no olhinho dele que era extremamente sincero, que no momento daquela vida, da vida deles, ele sentia que nenhum dos dois eram maduros o suficiente para tentar essa reaproximação, mas que quem sabe um dia. E aí a gente, tipo, vê agora, assim, eles tendo mínimas interações que seja, né? Mas, tipo, ver que Uhum.
estão tendo essas pequenas interações. E aí tu vê aquela entrevista do Niall falando que atualmente eles têm um grupo ativo, em que todos eles são ativos. Aí tu vê o Liam comentando Nossa, nos posts do Zayn, e o Zayn respondendo o Liam, sabe? nossa, que surto coletivo. Que Sim. surto coletivo. Então, eu acho, eu comentei isso com a Manu. Quando eu vi que essas coisas começaram a acontecer, foi acendendo uma coisa assim dentro de mim, uma coisa nostálgica, mas um sentimento tão gostoso, assim, tipo casa, sabe? Que Sim, vinho. te Tipo, entendo. parece que eu fui olhando assim, aí eu comecei a pesquisar e, tipo, ir atrás do que o pessoal tava comentando. E eu acho que eles estejam começando uma reaproximação dos cinco muito aos pouquinhos, sabe? Passinhos de formiguinha Sim, e conversando e sim. tal, tipo, reacendendo aquela amizade deles, assim. E eu acho que Uhum. no momento em que os cinco sentirem que é o momento no coraçãozinho deles, tipo, não, vamos se reunir só pra fazer uma música boa, sabe? Ah, vai ser uma turnê, vai ser uma, uma única apresentação gravada, vai ser uma Uma live. live, sei lá É, eu, tipo, para a internet. isso, tipo, Para a internet. eu acho que quando eles sentirem os cinco, eu acho que os cinco vão querer fazer. E eu acho que vai ser tão especial, vai ser um misto de sentimentos assim, tão. Ui, que depois, se eles quiserem se aposentar enquanto Só vai. eles podem ir, sabe? Porque Eles meio que podem. vai ter colocado um ponto final, assim, numa história tão linda, sabe? Uhum. Então, esse é o sentimento que eu tenho, mas quando eu vejo as interações deles ali, eu fico assim, meus garotinhos. Nossa senhora. Eu tenho print de tudo, tá? Guardado numa pastinha pra comprovar que eles têm. É Olha Provas, aí, verdade. ó. Provas. Vocês aqui, ó, iludiram a gente. Se não E voltar, eu vou lá assim, na casa. Bato na né, e portinha. assim, Ó, vai que, né, futuramente a gente consegue, né, conhecer essas pessoas e mostrar, olha aqui, ó, seus ó. ridículos. vocês estão Vocês, vendo? É, agora vocês são exatamente. amigos, viu só como tudo na vida passa. Eu vi no post do Liam, que ele publicou hoje, eu acho, né? Aquele Acho vídeo. que foi Acho hoje. que foi É. hoje ou ontem. E aí eu fui olhar os comentários hoje no horário do meio-dia, e aí eu vi que uma menina, ela comentou, era brasileira. Eu adoro os comentários brasileiros. Os Nossa, comentários gente. brasileiros, eles se É os destacam melhores. sempre. E aí a menina falava bem assim, eu tento ser uma pessoa madura, adulta, na idade de 22 anos, que é o que eu tenho hoje, mas eu não consigo, porque o Liam não deixa eu esquecer a One Direction. Tem, eu vi essa também. Eu vi. Eu vi que a menina falou: a gente tenta superar, mas ele não deixa. Ele não deixa. E se nem ele superou, por que eu, mera mortal, Eu... vou superar? Não vou. Exato. Ah, eu acho que é insuperável, na verdade, sabe? É. Mesmo, assim, vamos dizer, musicalmente falando no sentido de proporção, né? O alcance que eles tiveram, não sei, assim, literalmente, para mim é a maior boy band que, Isso tipo, que eu ia dizer. Olha quantos anos já fazem que eles não estão mais juntos, né? Desde o último lançamento, a aparição deles juntos. E até hoje, me desculpem, mas para mim Sim? não apareceu nenhuma boy band no Não, nível do que eles foram. E nunca, jamais. a gente vê direto, quase toda semana, o pessoal colocando os portais de notícia que alguma música deles está quebrando algum recorde de recorde. streaming, sabe? Aqui mesmo na Inglaterra, você liga o rádio 6 horas da manhã, tá tocando Stream My Girl? Pois é, sabe? Juro, por Deus. Essa É, semana no carro, aí eu, calma aí, eu conheço essa música. Aí eu fui me citar, falei, nossa senhora. Eu falei, nossa senhora. mas, gente, hoje Sabe, a nostalgia que passa, tantos e anos. é uma coisa que, tipo, antes, quando eles estavam estourados, eram dois extremos. Ou tu amava eles, ou tu odiava eles. Era isso. Nossa. Ou tu era muito fã, ou tu era muito hater. Infelizmente. Era aquela briga de One Direction com o Justin Bieber. Ai, É, gente, que Mais é. isso, fase. né? Só que
aí é uma coisa que eu faço publicidade e propaganda, né? Então, tipo, é uma coisa que eu adoro comparar. Até agora, eu estou me aproximando do momento de fazer meu TCC e eu acho que meu TCC vai ser referente a alguma coisa disso, porque foi um trabalho feito em cima da One Direction muito bem feita, porque no momento em que eles apareceram na mídia, foi utilizado todos os tipos de canais de mídia possível para aproximar esses meninos dos fãs, sabe? Uhum. Sim. Era desde merchan a comercial de TV, a perfume, a músicas muito boas. Tu encontrava eles no cinema através de documentário, tu encontrava eles em banca de jornal, em revista, tu encontrava eles na TV, tu encontrava eles na rádio, sabe? Então foi uma coisa que tu não tinha muito para onde fugir. Então, se tu se Exato. identificava um pouquinho com eles, tu automaticamente se tornava muito fã, porque aí tu ia pro Twitter, tu ia pro YouTube, tu tinha eles muito ativos. Uhum. Exatamente. Eles eram muito ativos. E quando tu olha para 5 meninos lindos, no auge da juventude deles, cantando muito bem, e tu vê ali que os 5 no palco, eles tinham uma desenvoltura junto, eles, muito boa, é impossível tu não ficar apaixonada por eles, É impossível. sabe? Nossa. Então, pra mim, não tem nenhuma boy band, desde a One Direction, eu não consigo ver nenhuma boy band que conseguiu chegar, pelo menos assim, ó, ali nos pés do que eles Uhum. vão ser. Eles são muito Verdade. grandiosos. Eles são muito grandiosos. São. Eles voltando para uma reunião, ou não voltando nunca, tipo, eles vão continuar, sabe? E eles Vão. vão parar Eu o acho planeta. exatamente. É tipo, e eu tenho medo, sabe o que é? É tipo o Taylor Swift. Olha o valor que é os shows da Taylor. Se aonde voltar, vai ser assim. Então, Vai, tipo, as filas de pera, eu tenho muito medo disso acontecer. Vai sair gente até do bueiro. Eu tenho vai, certeza absoluta. vai. Gente que não é fã vai estar lá. Eu sou fã sim. Fala, não é não. Comprova? Espera, Comprova? Cadê a carteirinha? Vamos fazer um quiz aqui. Vamos fazer o quiz. pelo Da amor onde de que eles Deus. são? Pelo amor de Nome Deus, a gente completo. precisa de algum sistema que quem é fã desde aquela época tenha acesso primeiro aos ingressos do que quem é fã agora. Não que seja menos fã, Exatamente. porque não para de chegar gente no fandom deles, nunca. Não para, Sempre tem. Todo nunca. dia alguém descobre eles. E que bom. E é todas as idades. E assim, Sim. quem começou a ser fã agora não é menos fã de quem é fã lá no começo, mas pelo amor de Deus, a gente sofreu Nós tanto temos todos esses anos. A prioridade, gente por sofreu favor. tanto. A gente sofreu de duas formas. Quando o Zay saiu, quando a banda deu a pausa e quando... Ui, tô Agora gaguejando. Quando a pausa e depois as entrevistas que saiu as notícias lá. e a gente sofre até hoje, todos os dias, recebendo migalhas. Sim. Migalhas. Tentando entender o que Migalhas. acontece. Entendeu? Fora os momentos que a gente mesma se, né? Ai, hoje eu acordei, vou ouvir One Direction. Pra quê? Eu escuto todos os dias, gente. Eu Porque é também. uma nostalgia tão... As minhas playlists é assim, no final do ano o Spotify vai estar lá, mas você assistiu tantos milhares de horas, porque Pô, eu todo o eu, tempo. eu tenho dias que eu fico tipo assim, hoje eu não quero fazer exatamente nada da minha vida e eu só quero voltar para a época de 2013. E aí eu vou lá no meu Spotify, eu começo a ouvir desde o primeiro álbum. E aí eu escuto É, até o último. Aí eu saio do Spotify, eu vou pro YouTube nos vídeos, né? Porque daí tem que olhar os shows, aquelas tem que olhar filmagens shows. cagada das Nossa, shows será que é daquela horrível época. isso, hein? Não, e aí, quando eu acordo nesse dia, tipo assim, não precisa me procurar pra nada, gente, pra nada. Geralmente isso é num domingo, assim, sabe? Que eu sei que eu Aham. posso ser uma inútil pro mundo, que eu posso viver só olhando coisas da One Direction. E Aqui é em casa, tão bom. o Gabriel, que é o filho da minha prima, ele já sabe. Eu tô lá no quarto, tá tudo bem? Eu falei, tô. Ele, tá sofrendo por causa de vontade. Eu falei, tô. Já sabe, não toco. Aí se falava uma coisinha, meus olhos já enchem de lágrimas. Eu falei, tô saindo. Eu falei, sai, me deixa sozinha. Mas é fases, o que que é, gente? Pelo amor de Deus. Não tem E é, como não sofrer. e é tão É bom relembrar, impossível. né? É tão gostoso relembrar. Exatamente. É bom. E para mim agora, por exemplo, na minha rotina que eu Travou de tenho, novo. Avô.
Gente, eu tô ouvindo Daqui a vocês! pouco ela volta. Dá um grito aí, Raíssa. Dá um grito que volta. Ah! Ah! Não sei por que que tá travando. Ah! Voltou. Eu tô gritando desde a hora que vocês falaram que eu travei. Porque eu não travei, eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. senhorita. Agora sim. Uns segundos antes de tu gritar, Não, só para completar, o que eu ia dizer é que hoje, para mim, na minha rotina, o Harry também, mas é que o Harry, ele é muito do que eu vivo hoje, sabe? Uhum. A One Direction, ela serve como uma válvula de escape para mim, porque na época em que eu vivia One Direction, eu não tinha muita responsabilidade na minha vida. Eu só tinha que ir para a escola e ler meus livros. Então, Nossa. é meio que uma válvula de escape, sabe? Eu começo a olhar os vídeos, os shows, e, tipo, escutar as músicas e ver foto. Gente, o meu Pinterest. Nossa. Ver as As pastas fotos, separadas. as pastas de cada menina um. do céu. Eu Eu meio que, tipo falei, assim, problemas que eu tenho da minha vida adulta não existem. Estou no meu momento zen, entendeu? Esparecendo, Entendo. tratando a minha mentezinha. Te entendemos. É muito eu louco isso, falei, é muito louco. É. tu falou em pasta separada, esses dias eu até mandei pra Raíssa que eu achei um e-mail que eu nem Relíquias. lembrava que eu tinha. Relíquias, Amanda, tu não tem E noção. assim, sério, eu não lembrava que eu tinha. E aí tinha umas coisas que, tipo, eu não tinha salvo no drive desse e-mail, mas ficou, sabe, aquela coisa de antigamente, assim, que tu Sim. tinha bem a nuvem ainda e tu tinha que ficar te mandando coisa por e-mail pra ti mesma. Sim. Que Tipo assim, missão, né? levava uma vida. Aí eu achei foto, tipo, Nossa, que separado por incrível. pasta também de cada um. Tinha dos 5. Aí tinha os chips, né? Tipo, o Aham. Nile com o Liam, o Zen com o Louie, tipo, separado. Que Fora as época fanfics. maravilhosa. As fanfics. Nossa senhora. Gente, Fanfic eu sou viciada. Eu leio todos os dias antes de dormir, eu leio capítulo de fanfic. eu também. Todos os dias. Olha ali. Viu? Todos os dias. E quando eu tenho, fica. E eu tenho, eu escrevo até então. Mas eu tenho Escreve. morro de vergonha. Eu sim, eu tenho duas. Achei o teu perfil no Notepad. Mentira. Eu Que esqueci vergonha. de te mandar. Eu tava lendo uma fic, eu não lembro qual era. E aí, pra mim, o melhor das fics são os comentários. Então, E aí, qual o comentário? é por isso que eu me recuso a ler no Notepad offline. Eu preciso ler online porque eu olho os Traz comentários. os comentários. E Que aí eu comentário? lembro que eu entrei numa FIC, só que ela era de 2022, a FIC, ela não estava sendo atualizada, sabe? Era de 2022. E aí Qual eu, fique? ai, não, eu tenho que olhar, amiga. Ai, gente, eu Porque tenho eu umas leio tanto da fanfic que eu favoritinhas. não sei o nome. Eu Mas também leio não bastante. era uma FIC escrita por ti. Era de uma outra Tá. pessoa. E aí eu tava num momento assim mais quente da FIC. Aham. E aí eu fui olhar os comentários e tava o teu comentário lá e Que vergonha, meu Deus do céu. eu vou catar a FIC depois. Eu vou catar a FIC depois e eu vou te mandar. E que eu não comento nessas partes, não. Acho que não é meu perfil, não. Era a tua foto, amiga, em Foi Londres. hackeada. Era a tua foto em Londres, amiga. Tava a tua Que foto. horror, Raíssa, que vergonha. Não, mas não era nenhum comentário assim muito, sabe? Não, era tipo o mesmo comentando, Ousado. tipo assim, meu Deus, estou morta, alguma coisa assim. Porque quando eu tenho esses momentos da vida, eu só Nossa. comento assim, tô fraca. Meu Deus, o que tá acontecendo? Senhor, é Jesus Cristo. Ai, ai. Aí, por que não eu? Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei Capaz. disso. Nossa, é incrível. Nossa, nunca imaginei. E eu tenho muitos. Esses dias mesmo a menina me chamou, falando, te encontrei por um comentário. Eu falei, gente, que comentário? Porque quando eu era mais nova, eu comentava, sempre comentei muito, né? Hoje em dia eu não comento mais muito, não. Mas
Esse dia, a menina, ai, vamos ser amiga, vi seu comentário em tal. Eu falei, meu Deus, que comentário. Porque eu não lembro o que eu escrevi nas horas que eu tô lendo lá. É as emoções que comandam. Não sou eu, não. É as emoções que comandam Eu, não eu sou adoro eu. que o Wattpad é tipo assim, são várias fics. E a Uhum. maioria das fics muito boas são sempre das mesmas autoras, ou autores, né? Porque Uhum. identificam. E eu adoro que, tipo, quando eu entro nos comentários, são sempre as mesmas pessoas comentando. E meio que aquilo vira uma família. E Exatamente. quando um outro Vira. vira um negócio que já começa a conversar contigo e deixar mensagem no mural do Wattpad. E Eu aí, tenho um grupo no Instagram com essas pessoas até então. ai, que Que a máximo. gente se E, tipo, encontra. e tem umas fics que elas são muito. Tipo, um clube de livro vocês têm. Só que das fic. Não, eu não tenho, eu não tenho Máximo. lido mais muito, não tenho tido tempo. Não. Tem algumas fics que elas são muito profissionais, cara. Porque Uhum. os autores, enfim, eles têm uns que criam playlist no Spotify para te ler conforme os episódios. Tem outros que criam Twitter para falar. Tu faz isso, né, Manuela? A Manuela é profissional. Tem uns que criam perfil no Twitter da FIC, sabe? Para falar Eu dos tenho no Instagram. personagens. Tem outros que criam do Instagram, né? Eu Sim. tenho no Instagram das minhas Acho que eu nunca vi personagens. FIC tua. Que bom, que é horrível. Eu vou lá catar. Eu vou Eu lá tava até pensando em Nada e me excluir manda, ali, porque porque essa semana eu fui ler, é que eu escrevi faz muito tempo, aí eu dei uma pausa, né? Porque como vim pra cá, minha vida tá uma loucura, mas eu Sim. quero voltar. Aí eu fui ler essa semana e falei, meu Deus, como é que eu escrevi essa porcaria? Da onde saiu isso na minha cabeça? eu te entendo. Mas assim, aí tá, sabe? Isso é minha atualização, mas eu quero ver se eu dou uma mudada ali, alguma coisa assim. Aí é Mas natural, eu vou né? continuar. Tipo, é natural isso acontecer, né? Sim, Tem eu várias, gosto disso, então fica tem lá. várias fics que eu tô relendo agora, que eu li um tempo atrás, e aí, tipo, os autores colocaram lá no mural que eles estão reescrevendo e ajustando algumas coisas que eu comecei a reler. Uhum, Porque são mínimas coisas quando vê que vai mudando, assim, na história, sabe? São histórias muito sim. boas. E é isso. Cara, fic é um gênero literário ótimo. Eu prefiro mil vezes ler fanfic do que livros. Olha, eu Porque. vou dizer, eu sou uma pessoa assim que eu devoro livro que nem louca. Eu como mais Aham. livro do que Também comida. amo ler livro. Mas tá difícil. Tá difícil. É Mesmo uma fase, parece, né? Que eu, tipo, eu não de consigo tudo, né? sentar De todas com o as livro na mão. mídias, na verdade. Tipo, série também, tava falando ontem pra Raíssa. Me sentei no sofá pra procurar, porque eu tô numa vibe romance essa semana. Ai, eu tenho uma ótima pra te recomendar. Aí Porque eu eu fui comecei procurar. no mesmo dia. Desculpa. Não, desculpa eu, pode falar. Não, é que eu tava. Você falou de romance, e eu comecei a assistir um essa semana e foi tudo no mesmo dia, né? Uhum. É, O Verão que Mudou a Minha Vida. Como? O Verão que Mudou a Minha Vida. Ah, sim. Que é os dois irmãos que são apaixonados pela melhor amiga. Aí Aham. tem um verão. Ai, gente, incrível. É um É romance Série? adolescente. no É Amazon Prime. da Amazon Prime. É É série? boa. Eu gosto. Eu gostei. Eu vou dar uma olhada, ela tá na minha lista também. Ó, Ontem eu queria ver um filme que eu pensei, eu tinha que terminar de fazer a legenda do episódio que a gente vai postar amanhã, que essa semana eu tô assim. Não, vou ver um filme, porque eu não consigo, preciso ver tudo até o fim. Se eu pegar uma série e for boa, eu vou ter que ver até o fim. Se não for boa, eu vou ficar pé da vida, né? Mas uhum. esse E aí é uma série ou é um filme? É uma série. é uma Série. série. Mas é bem, tipo assim, tranquila, sabe? É rapidinho. E um dia assisti duas temporadas. É que eu tenho esse problema, tipo, quando eu pego uma coisa que eu gosto muito, enquanto eu não vejo o fim, eu não paro. Aí quando eu chego no fim, É, eu fico depressiva e eu fico, por que que eu não aproveitei mais tempo e não li mais devagar? eu sou assim. Tô assim com isso. Aí esse também que postando os últimos episódios da segunda temporada, aí tá saindo picado, né? Aí Uhum. ontem saiu um, eu ainda não assisti, porque eu quero, tipo, aproveitar o momento pra assistir. Eu quero ter um dia Sentar e ver pra me tudo. assistir esse episódio. Aí Sim. ontem, hoje mesmo, uma atriz que faz, né, a mãe da principal, falou assim, ó, estamos gravando a terceira temporada. Eu falei, amém, senhor. Estão gravando a terceira temporada. É Deus. Porque eu gostei muito, assim, é poucas as séries que me prendem, me fazem gostar. O Uhum. filme também é muito pouco. Eu falei, nossa, tá sendo.
Uau! Por que não é comigo, Uhum. Sim. né? Ou tu Mas sabe tudo bem. do livro, eu era uma pessoa que eu sempre fui acostumada a ler antes de dormir, sabe? Sentar na minha cama com o livro na mão e ler um, dois capítulos e ir dormir. Porque eu gostava de, tipo, desopilar do telefone, assim, porque Sim. parecia que eu tinha um sono mais tranquilo. Só que com a FIC eu não consigo. Com as FICs, eu não sei se é porque eu leio FICs dos meninos, Uhum, sabe? Ou provavelmente. que são inspirados nos meninos, e aí eu fico naquela assim, meu Deus do céu. O que vai acontecer? Eu não consigo. Tipo, quando eu começo a ler uma FIC, eu tenho uma coisa que eu tenho preferência pelas que estão escritas lá, concluídas. Porque eu sei que eu vou poder sentar e vou ler, e até o final daquela FIC, eu vou saber o que acontece, entendeu? E Aham. aí eu começo a devorar aquilo que parece que eu não vivo mais. Porque enquanto eu não termino, eu não consigo fazer outra coisa na minha vida. Porque às vezes eu tô fazendo outra coisa e eu tô pensando, nossa, mas será que a personagem vai fazer tal coisa com o Harry? Por quê? Exatamente. Por quê, Tem Deus? umas fanfic que eu tô lendo, desculpa, mas é incrível, assim. Eu conheci a menina e chamei ela pra conversar, né? A gente virou bem amiguinhas até. Aí ela tava, tipo, ela escreve muito bem. É Uhum. digno, eu falei pra ela assim, publica. Eu falo, publica, que eu vou estar lá, ó, a primeira na sua frente, que ela escreve muito bem. E ela retrata, ela pesquisa, ela traz fatos reais, o que realmente acontece. Eu falei, mulher, é incrível. Aí esses dias eu sempre fui muito de fazer arte, né? De pintar e tal. Aí eu sempre tô trocando as capas da minha fanfic, nunca é a mesma. Ela assim, é você que faz. Eu falei, ó, faz pra mim que eu faço. Fiz tudinho. Gente, aí toda vez que eu vou ler, eu fico lá, meu Deus. Aí eu vou pesquisar foto, né? Pra poder retratar o momento que estamos vivendo enquanto que a gente Aham. lê. É Sim, tipo, é um ritual. nossa, é um ritual. É incrível. É incrível. Ah, eu amo Eu essa acho coisa. que eu posso ter 50 anos que vai continuar a mesma coisa. Que Nunca fique vai sair é, de mim. que fique é essa que Peraí. você tava falando? Qual era? Peraí. Porque eu tô lendo Peraí. agora que eu simplesmente cheguei numa parte que já faz umas 2 semanas que eu não consigo passar dela e eu me recuso a ler ela e eu já comecei a ler outras fics e já terminei porque eu não quero terminar aquela. Porque eu não sei como é que fala, eu não sei como pronuncia, mas é Égide o nome da fic. Ai, é incrível. Essa Eu fic não, me não li pegou, essa ainda. essa fic me pegou muito, Nossa senhora, tá na minha me biblioteca de pegou muito. arquivados que eu já li 50 vezes. E eu cheguei no É momento incrível. eu cheguei no momento da fic em que o Harry descobre ali, sabe, o negócio. Sim. Nossa, tu já terminou de ler? Não, não dá E spoiler. prepara o coração, prepara o coração. Eu chorei É por isso, é por isso que eu, é desesperada. por isso que eu não tô com coragem, não tô com coragem. E aí, Eu chorei desesperada. pelo amor de Deus. E aí, eu tô no momento em que ele descobre. A Manu, eu não vou contar bem, porque eu quero que tu leia essa fic, tá, amiga? Então, Sim, é spoiler. incrível. É incrível. Mas é assim, só que como eu sei que tudo que eles construíram, que ele construiu, né, e ela construiu Uhum. naquele negócio deles ali, tu sabe? Sim, sei. Eu sei que a partir do momento em que ele levantar da cama, que foi aonde terminou o episódio, e ele abriu o olhinho dele, vai acabar. E aí Não vai acabar. vai começar o apocalíptico. E eu não sei o que. Não vai. Não, fica tranquila. Tu chora assim um monte. Você Amiga, fala, por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Aí você vai descobrir o porquê que ela fez isso. Aí você mas vai eu ficar do já lado dela e descobri contra o Harry. que já contou o porquê que ela fez. Eu tô, Mas ele. eu tô no momento do que ele descobre e que ele vai fazer alguma coisa com o que ele descobriu. Tá, mas calma aí. Isso é depois que ela foge? Que ela foge? Ah, não, Ela viu? Você não viu tudo? Ele foi atrás dela e o policial Ela e o foge. segurança também? Você não viu? sim, eu sei Você que não eu viu? tô mais ou menos no final da FIC. Ou seja, tem Já mais coisa pra acontecer aí, faz duas Raí. semanas que eu É, deixei ela parada lá, paradinha. amiga, eu acho que você tá na parte que é a empresária que conta, né? Aham, aham. Ah, você tem. Continua lendo, que você vai chorar Tem muito. muito chão pela Pelo amor de frente. Deus. Tem muito chão. Mas tu sabe, eu não consigo ler porque eu não quero que a FIC termine, porque eu adorei o mundinho que eles Mas criaram. vai demorar. Vai demorar pra E aí, terminar. assim, eu fico, daí eu levei pro pessoal, né, pra realidade, eu fiquei pensando assim, Aham. quantas pessoas não devem se aproximar dele dessa forma
E, tipo, ele é uma pessoa tão preciosa, tão linda, Né? com um E isso coração, retrata tanto no com um livro. coração tão puro. Como tem pessoas tão maldosas, daí eu não sei, não falando da Natália da FIC, tá? Mas, tipo, Aham. como tem pessoas tão maldosas que têm essa vontade de se aproximar dele por isso, assim, sabe? Sim. Quanto ele já não deve ter se magoado com isso. Isso foi uma coisa que começou a me machucar muito lendo a FIC, porque retrata muito ele Não. como ele é, tipo assim, uma pessoa pura. Mas olha só, você tá sentindo raiva dela agora, mas você vai entender o porquê ela fez, o que que ela fez, entendeu? E ele vai descobrir também o porquê. Aí ele vai ter aquela coisa de não saber o que fazer. Aí vai passar um tempo. Aí vai ter um final feliz, É bom. digamos assim. Ai, tá Um bom. quero mais ali no final. Tipo, eu quero mais, sabe? Amiga, aceita que nem a vida. Tem momentos É bons e como é que é a momentos vida. ruins. Mas é assim, ó, fazia É. muito tempo que eu não pegava uma FIC, eu parava num determinado momento que eu não conseguia continuar, sabe? Que eu criava uma barreira, assim, tipo, não quero terminar porque eu não quero saber o que vai acontecer. Sim. Aqui. Tem as minhas preferidas que eu vou ter. Desculpa, mas eu vou ter que falar pra vocês ler. É Tá, obrigação. eu vou Pode anotar. Tem falar. Depois tu me as manda. cores. Mando. As cores em você, que a autora tá passando por algum problema, então ela parou, mas ela vai continuar. Que é Tá. as cores em você é incrível. Incrível. É essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Do meio ali, sabe? Tá. As cores em Aham. você. Uhum. Aí tem a cada ali. Aí tem as minhas preferidas que fiz a capa. É por todo o meu amor, que tem atualização ali, ó. Uhum. Hair policial, por Uhum. todo o meu amor. Aí temos Don't Let Me Go, que Eu essa aqui é a amo! segunda temporada. Eu também! Amiga, tá maravilhosa! Don't Let Me Go. Ela Maravilhosa! é incrível. Eu sou apaixonada por essa mulher. Eu falei, todo dia quando atualiza, eu vou. Empolgadíssima! Ai, Meu Deus, você é incrível! maravilhosa! Às vezes Incrível. teve uma época que ela ficou sem postar, e ela começou a postar, daí ela queria parar, aí eu só mandava pra ela lá no mural, eu falei, Por favor. amiga, por favor, vai ter Volta. atualização de novo. Aí ela me respondia muito fofa, né? Daí, só que eu mandava quase todos os dias, né? Aí teve um dia que ela Aham. prometeu lá pra mim que ia ter no outro dia, e tipo, já era meia-noite do dia e não tinha atualização, eu tava Adeus. esperando. Aí eu peguei e mandei pra ela, falei, oi, autora, tudo bem? Então, eu tô esperando a minha. Oi, Ela, autora, tudo ela bem? falou, mulher, tu aqui de novo. Meu Ela é Deus, tu não tem incrível. vida, Raíssa. Ela é incrível, vou dizer. Ela Estou queria terminar, ela queria terminar, tipo, tu tá na segunda temporada? sim, tô na segunda temporada. É, ela queria, tipo, terminar por ali, quando eles dão aquele tempo e tal. Ela queria encerrar por ali, passar a Não, vontade de encerrar. sim, eu lembro que Só que ela. eu falei bem assim. Só que daí ela falou, eu sei que ela falou, ela mencionou nos stories bem assim. Ah, mas o Harry tá passando por tantos momentos da vida dele agora, por que não retratar isso na fanfic? E tipo assim, passou o show, o final do show, ela postou um dia depois, ela retratou na visão dela, como se ele fosse casado com ela, tipo ali, ela estando ali. Eu fiquei, meu Deus, que mulher inteligente. Maravilhosa. Eu falei, incrível. Eu nunca imaginava fazer isso. Nunca pensei em fazer Foi isso. incrível. E ela retrata a vida dele inteira. Nossa, muito incrível. Eu Essa foi aquela que tu me mandou, não foi, Raíssa? Foi, amiga. Foi. Eu te falei que no início fica aquela coisinha, mas que depois É, vai. Cara, Eu sei, assim, ela pegou toda a emoção do último show e sim, detalhou tudo, amiga. Tudo, tudo, tudo. Só que tudo, tudo. ela colocou a Liz, que é a esposa dele, e a filhinha dele no show. E ele interagindo com a esposa e a filhinha no momento do discurso dele, que ele agradece a família e os amigos dele. Na FIC, ele deu nome aos bois. Ele agradeceu Sim. a Lisa, a esposa, ele agradeceu a filha, que é a Jade, ele agradeceu a mãe dele. Ai, foi muito lindo. Lindo, lindo. E aí agora, amiga? Ele vai ser pai da segunda menininha. Tanto que eu berrei. Gente, eu chorei horrores dele. Eu choro demais, Preciso do lendo. Harry Styles sendo pai da segunda menininha. Amiga, já tem a atualização dele no barco com a Gemma, com o James. A tatuagem Aham. do povo meu surtando, que Deus. era a Ele Olivia. travou. Teve na FIC, teve na FIC. Incrível. Essa autora é maravilhosa. Mas é bem legal.
Bem incrível. Meu Deus, você travou uma, agora começou a travar a outra. Ô, Amanda, tu tem mais outras fics pra indicar? Voltou? Aproveita, vamos fazer assim, ó. Tenho. Esse Tem uma final, que se chama. a gente tá com ah, 2 minutos de só mais para gravar. Aproveita isso aí para dar as dicas. Indica fic. Indica fic. Vamos. Tá. Eu Indica. tenho Uma Noite Sem Respostas, que é a mesma da Cores e Você. Uma Vou Noite Sem anotar aqui, Respostas. ó. Tô anotando. É a nota. Duplicity, em inglês, vocês já Eu assistiram? amo essa fanfic. Eu Eu amo, não Nunca li continuei. essa, mas tá na minha. amo. Nunca li, mas tá É, no meu coisa pra ler. Eu tô deixa eu na, ver alguma que tô na seja segunda temporada. finalizada. Eu tô sofrendo muito. Eu vou ver alguma que seja finalizada aqui rapidinho, só um minuto. Tu falou uma noite o quê? Uma Noite Sem Nossa, Respostas. É, sem respostas. no answers. Enquanto tu tá procurando, Amanda, tem uma autora que eu gosto Aqui. muito. Pode Ah, falar. pode falar. Fala, depois eu falo. Pode falar. Ah, tá. Que é se eu não me engano, é Cris. E ela escreve São Fics Larry, tá? Eu não leio muitas fics Larry, Sim. mas são Fics Larry. E ela escreveu duas agora, que é Complexo do 18. Nossa, Tu leu? já li. E ela tá Nossa escrevendo outra Senhora. agora que é na base. Manu, Nossa, não li ainda. é o Harry e o Louis simplesmente no meio do Rio de Janeiro. Entendeu? Ali no negócio não é marcha que fala, como é que é? Do tráfico? Isso. Do Complexo do 18, o Louis, ele é, tipo, o comandante do Cara, eu morro. só me lembro das montagens que as fãs faziam deles com aquelas camisetas do Flamengo. Agora isso veio na minha cabeça. Nossa, E essa na incrível. base, o Louis é um cantor de rap e o Harry é filho do comandante de um morro. E eu tô tipo, meu Deus! Incrível. Nossa Senhora, Essa que ela tá incrível. escrevendo ainda. Essa ela tá escrevendo ainda. E a Complexo 18 tá finalizada. E eu tô tipo, meu Deus, Meu maravilhosa. Deus do Nossa, céu. incrível. Essa na base foi uma que eu peguei pra ler e eu li numa noite. E tô, tipo assim, sedenta por atualizações. Sério? E tão incrível igual Boa esse. então, hein? Sério, muito bom. Porque, tipo, Tá. eles no Rio de Janeiro tem um negócio assim que. Cara, eu assim, ó, eu confesso que eu leio muito mais fanfic de fora. Mas, Uhum. é, como eu estava falando, caiu a chamada. Eu tenho o costume de ler mais fanfics de fora, mas quando eu encontro uma daqui, Brasil, raiz, que é boa, assim, Uhum. acabou. Assim, eu me perco, eu entro naquilo ali, tipo, vou ladeira abaixo, nunca mais volto até acabar. Ou, né, a autora lá, então não vou mais escrever. Fico chateada, mas É. Tem algumas que nunca mais são atualizadas, né? Tipo, parte assim o É, coração. sim. viu, Sim, Raíssa? Por isso que eu sim. não posto as minhas. A Manuela é uma escritora Hum. de mão cheia. E ela E por quê? ela é o tipo de escritora que ela pesquisa até o signo do zodíaco de cada personagem. Ela cria pasta no Pinterest, ela cria playlist no Spotify para ambientar o negócio, entendeu? Ai, adoro. Uhum. E ela coloca o link das músicas exatamente no parágrafo, que é para te ouvir. Ela coloca o link da foto do personagem exatamente no parágrafo que fala onde o personagem tá do jeito que o personagem está vestido. Nossa, Ela cria. raiz. Gente, ela faz um tempinho que ela não me manda atualizações, mas quando ela tava me mandando, ela me mandava tipo em PDF, né? E eu tenho Uhum. todos os PDFs salvos no meu Google Drive. Aí de vez em quando eu entro lá e dou só uma relida nos Dá episódios, aquela chorada, porque nos capítulos que eu tenho. E eu fico tipo, Manuela, eu vou te matar, Manuela. Atualiza, atualiza. Por dentro eu fico assim, mas por fora eu fico tudo bem, amiga, no teu tempo, eu entendo, né? A vida da gente é corrida, é assim mesmo, no teu Mas tempo. bora lá. Enfim, eu vivo dizendo pra ela postar logo as fic dela, porque são muito boas, mas ela não posta.
Ainda. Porque Buscar eu não é quero deixar as divertido. pessoas frustradas, entendeu? Ainda. Porque Hum, eu tô, que acho que no quinto ou sexto capítulo da. Oitavo, amiga. Eu nem sei onde é que eu tô. Eu sei. Que realmente, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí. Bem, entendemos. eu esperarei quando ela estiver completa, daí tu posta ela. Não, completa também não, né? Assim, Demora um pouquinho, mais pra né? frente, lá por uns 12 capítulos, eu começo a postar o primeiro. E aí. Posta um por É, uma boa ideia. semana. Postar um por semana. É, foi isso que eu vou Uhum, fazer. E Mas, aí, enfim. Amanda, tu tem mais algumas para nos indicar? tenho. Da Essa é. mesma autora de. Ai, eu não lembro que autora que é essa. É a mesma que eu tava falando ali? É a Tá. mesma que eu falei, que a Uhum. gente tá lendo, né? Da menina Jade. Sim. Enfim, temos Em Outra Vida, que é In Another Life, que é essa daqui, ó, vermelhinha ali, ó. Uhum. Gente, isso daqui são, tipo assim, retratos do casal em outras vidas e na vida Uau! de agora. Eles sempre se reencontram. E eu fico, meu Deus do céu. Aí mostra, sabe? Ai, é incrível, 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 incrível. Eu choro. Vou Tudo começar choro, hoje à né? Eu noite. adoro essas coisas de almas e não sei o quê. Eu até tenho um Nossa! projeto de uma Eu acho fanfic que eu incrível. nunca escrevi, que é Ai, que mais ou menos assim. Mas incrível! Eu também tenho um monte de projeto lá. Eu não tenho o meu bloco de notas. Cada bloquinho ali tem uns 50 bloquinhos de histórias pra criar. Que eu, uhum, antes de dormir, eu fico imaginando. Aí eu fico anotando nome da personagem, qual vai ser o uhum, enredo, tudo lá. exato. Agora, Frase vontade que de vem na cabeça. escrever, exatamente. Cenas que vem que é pra ser lá pro final, já tá ali, ó. O final vai ser assim. Aham, Mas tem que. aham. Aí pensar, você tem que parar pra poder escrever tudo a história. Ai, Sim, gente, criar Construir tem todo que o ter tudo. tempo. plot bonitinho, amarrar, não sei o quê. Uhum, é E também não é complicadinho. assim, né? Entregar um É. negócio de qualquer jeito. Não. Não consigo. Temos Harry, meu ginecologista, que é Eu dali, ó. amo essa. Amo essa. Eu acho assim, ó, Incrível! chuchu. Gente, assim, uma que antes que eu me esqueça, eu vou indicar antes que eu me Uhum, esqueça, que é uma fic pesada, tá? Ela não é para uhum. qualquer pessoa, mas é uma fic muito bem escrita. Ela é estrangeira, o nome é Stall, Tá. Stall. E a Vou capa adicionar é aqui. vermelha. Já botei aqui. Essa fanfic, eu fico tipo, Meu Deus. choro por cima, choro por baixo, por todos os lugares. Vou anotar aqui. Corro, Tá volto. anotado. Anotado para ler. Anotadíssimo. Eu não sei se vocês gostam de trilogias, tipo de Amo. primeira, segunda, terceira, quarta. Eu acho que tu Então, já. tem Gosto Eu essa de já qualquer sei mulher, qual tu coisa. vai falar. Fala. Eu tem te essa digo. mulher que deu uma louca nela, que ela escreveu várias trilogias de uma vez só. Que é Hum. O Turista, PS Te Amo, Uhum. que é Teste. desses daqui, ó. PS Eu Te Amo. Uhum. Aí Uhum. tem O Turista. Uhum. Gente, que incrível! Nunca li. Skyfall, esses daqui, ó. Eu achei meio aterrorizante e abusivo, mas eu gosto de ler, então O PS Te tudo Amo, bem. o PS Eu Te Amo, eu também eu já li. Ou faz muito tempo que eu li, eu acho que foi lá em 2019, 2018 que eu li. Sou viciada. Tá ali, ó. Fica ali. Quando eu tenho vontade de bolar, leio. E eu gosto muito, não sei se vocês gostam. Ah, não tem mais aqui, eu acho. Que é de época. Ah, Aham. eu gosto bem. Gosto. Tem algumas, mas eu não tô achando aqui, não. Eu acho que eu ando excluindo. Olha, eu vou te dizer, tem pouquíssima coisa assim que eu Achei, não leria. achei. Que são essas daqui. Depois eu mando o link no grupo, em algum grupinho. Essas daqui, ó. Dá pra Aham. enxergar? Uhum. Essas daqui são, tipo assim, tudo. Eu não sei. É uma trilogia de épocas. Nossa senhora, é incrível. Ah, e tem várias outras. Eu vou mandar depois o link da minha, Tá, da minha listinha. tá. Tem umas 50, 60 Listinha histórias ali. interminável. É, tem umas. E é É sempre quando eu vou muita. achando. E é Tudo só isso histórias aqui, muito ó. boas. Tudo isso aqui é fic que eu deixo arquivada. Que eu me Eu recordo Eu também tenho tenho. uma da minha lista. biblioteca e eu já li Mas sabe que eu arquivada. separo? Eu tenho a listinha aqui no meu perfil, que são as que eu recomendo.
Aí, Aham. tipo, tem várias. Aí tem em inglês, que eu também leio, tá lá a listinha. Tem nos meus arquivados que eu já li e me recuso de tirar. Uhum. E tem na minha biblioteca que eu tô. Opa! E tem na Não, biblioteca, né, gente? e o Na meu, lista de meu leituras. Wattpad agora, ele tá bugado. Porque Hum, eu tô lendo várias ao mesmo tempo, e aí ele sempre marca onde a gente parou, né? E aí ele tá Uhum. bugado que ele parou de marcar aonde eu paro. Daí parece o que meu também. eu tô ou com todas finalizadas ou com todas no início, sabe? Mas, tipo, tudo isso Uhum. aqui é o que eu tenho na minha biblioteca. Eu não vou nem mostrar. Nossa. Eu simplesmente ignoro que eu tenho uma vida adulta. Cara, Né? é momento de ignorar a vida, e daí depois tu ignora que tem a fanfic, é É. assim, tu vai Não, só. É assim. tenho. Eu Mas lembrei. sabe que eu sempre tiro um tempinho antes de dormir. Eu falo assim, gente, eu vou dormir boa noite. Mentira, eu vou ler. Aí eu leio assim, às vezes eu durmo. De tão cansada que eu tô, eu durmo e fica lá aberto o iPad até de Aham. manhã. Mas às Eu, vezes, tipo assim, não, preciso dormir. Então eu desligo, eu vou dormir. Mas é difícil dormir. Depois que eu lê, tenho a vezes, eu já cabeça tive fica. vezes que eu virei a madrugada e fui trabalhar virada no outro dia, lendo, porque eu não via a hora passar. E quando eu olhei o relógio, puta merda, 5 horas da manhã. Como Essa assim? essa Don't Let Me Go aqui, quando eu comecei a ler ela, eu comecei a não parei mais. Quando eu fui ler às 7 horas da manhã, eu falei, meu Deus, Que loucura. Eu eu também preciso já fiz isso. trabalhar. Eu também já. Aí eu levantei, tomei um banho, fui trabalhar. E tu A sabe o que que fanfiqueira eu é assim. Dormi e ignoro? fiquei lendo. Nossa. Eu tenho Terrível. evitado a coisa do celular, porque eu já passo o Hum, dia inteiro na frente do computador, né, trabalhando. Então, chega uma hora que parece que eu tô com areia no olho. aham. Então, né? E aí, é claro, É. eu doei um monte de coisa, um monte de livro, me doeu, Nossa. mas eu me mudo muito. E aí eu sempre vou deixando um livro lá que outro para trás, né? Não tem Aham. como comprar o tanto de livro que eu quero ler. Sim. Aí, de vez em quando, um final de semana, que às vezes eu tenho um tempo, É. É, mas é. eu tava num sistema que tava funcionando muito nos Uhum. últimos meses, que eu desinstalava o Wattpad na semana e instalava só É final que de semana loucura. pra eu ler Eu só no meio. final de semana, pra eu me policiar. Só que Sim. eu cheguei nessa ESD e eu descambei. Aham. E aí, num domingo, eu Sério. instalei. E quando eu vi, eu já tava lendo na segunda, na terça, na quarta. Pelo É assim mesmo. momento. É um E, a- vício que tem e que não aí, passa. como É, eu fiquei naquela, meu Deus, eu não posso terminar, Ed, eu não posso, eu não consigo continuar. Eu preciso de tem que uma outra terminar. fic para esse não ser o meu trauma literário momentâneo, entendeu? Uhum. E aí eu não desinstalei o Nossa. Wattpad. Aí eu comecei a ler outras. Aí eu descobri nesse meio tempo muitas fics boas. Outra que é É, a última que eu vou falar, tá? tá. Que tá nos meus arquivados, que eu terminei de ler essa semana, que é uma fic Larry também, que eu tava olhando Aham. no TikTok e apareceu. E aí eu pensei, Hum. vou lá olhar para ver qual que é, porque eu gostei muito daquele parágrafo que a autora botou. E é Latente de Verão. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, ainda não. Agora eu já ouvi falar, agora eu vou pesquisar. Tá. Depois eu mando o link para vocês. Perfeito. Ela terminou a FIC essa semana. E aí, Aham. os dois, o Lu e o Harry, eles são surfistas, só que o Harry, ele saiu da ilha num momento da Aham. vida dele, porque o pai dele morreu. E Ai, que aí ele triste. retorna muitos anos depois sem saber surfar. E ele tinha muito medo do mar, porque o pai dele morreu surfando. Uau! Caramba. E o Lu é, tipo, surfista nato, é o sonho da vida dele. E o ídolo dele é o pai do Harry. Nossa, que incrível. E aí, tipo assim, só que não é por ser, tipo, Harry e Louis, a, Uhum. a história, assim, de amor e de relacionamento que essa Uhum. autora teve, a capacidade de criar, eu achei extremamente genial e incrível. Que É, incrível. sabe, tipo, ela escreveu com tantos detalhes, tantas coisas, assim, e de uma forma tão carinhosa e que eu penso que deveriam ser todos os relacionamentos, sabe? Uhum. Puro e, tipo, cheio de conversa e, enfim, e, tipo, saber, tudo bem, eu amo a pessoa, mas o meu sonho na frente da pessoa Sim.
me colocar em primeiro lugar, saber que eu sou prioridade. Ai, muito Sim, sério. Leiam essa. incrível. Vocês Eu vão ficar assim. Eu vou adoro, procurar. eu adoro fanfic em que, tipo assim, ó, tu consegue tirar eles e funciona sem, Isso, entende? Sim, Como se sim. eles só Colocar estivessem, eles de no fato, personagem. representando o personagem, né? Tipo um isso aí. filme, Sim, Isso aí. entendeu? incrível. A FIC não é sobre o Harry e o Louis. Tem Exato. uma Sobre duas história pessoas. muito boa, mas que é representado pelo Harry e pelo Louis. Tipo, Tanto se tu que botar Incrível. qualquer outra pessoa no lugar, vai funcionar igual, porque não é, tipo, eu gosto de algumas fanfics que são tipo, ah, eles como banda ou alguma coisa assim, Aham. Aham. né? Tipo, provavelmente não funcionaria porque tem muito detalhe Uhum. ligado ao que de fato a gente conhece, né? Mas quando é uma coisa assim, tipo, que parece um filme mesmo, que tu poderia colocar qualquer É. pessoa no lugar, só que as características deles enriquecem mais a trama. Olha, eu falando Uhum. trama, né? Aham. Olha que incrível. A trama. Mas é. É isso, sabe? Tipo, ah, não porque, que nem a Raíssa falou, não é porque, porque é o Harry ou porque é o Louis. Tipo, a pessoa consegue escrever visualizando aquelas pessoas e, tipo, Não, ok, pra É mim, incrível. essa FIC ela é tão perfeita que podia ser Adão e João o nome dos personagens. Adão. Sério. Ótimo. Ia continuar tendo. O que que vocês não Nossa, colocam que nome. Adão? E se eu não me engano, cara, eu posso estar fazendo merda, porque, né, faz um tempinho que eu Sim. li o começo da FIC. Mas, se eu não me engano, nessa FIC, eles não têm tatuagem, então eles são limpinhos. Meu Caramba, que Deus sinistro. do Aí céu. imagina É, eles não consigo limpinhos. lembrar como E se era. eu não me engano, salve erros, nessa FIC, o Lu, ele é maior que o Harry, ele é mais alto que o Harry. O que também, pra mim, é muito difícil de imaginar. Mas, É, o mas Harry é muito alto, gente. ele é Nossa muito Senhora. alto, mas o Lu é maior que o Harry. Mas eu Muito. posso estar falando merda dessa da altura, mas das tatuagens eu tenho certeza, porque tem um momento da FIC que eles vão fazer tatuagem juntos. Ai, que Ai, bonitinho. Muito fofinho. Muito. Fofinhos. Essa parte da Wendy pra gente poder começar a falar do Harry, começar a falar Hum, do Harry, come on. a gente sabe que é muito difícil, mas a gente gostaria de saber se tu tem algum álbum deles preferido. For. Só isso que eu posso dizer. Só isso. Eu Tá, tenho, assim, um pouquinho de cada, mas se for pra colocar lá em cima, o For. Só isso. Eu acho que foi também. Acho que foi por causa do último no Zen, né? Então, uhum. ali eu tenho uma paixãozinha por ele. Então, é. E uma música preferida de cada álbum. Merda. Tá, vamos lá, deixa eu pensar. Eu tenho uma listinha aqui, mas eu tenho que escolher, né? Eu vou por momentos, então, porque eu não tenho música preferida. Pra mim, tipo assim, hoje eu tô, sei lá, hoje eu tô muito de Over Again, mas amanhã eu posso estar de outra. Então, vibes. tem as preferidas. Tá, Tá. entendi. Primeiro álbum. Primeiro álbum. Hoje, no tempo de hoje, acho que o que eu tô vivendo hoje, Momentos é o que mais me retrata a minha infância. Então, que eu vivi muito momentos quando eu era criança. Criança Uhum. não, né? Pré-adolescente. Take Me Home, a minha música favorita sempre foi Over Again. Não posso dizer nada. Sempre foi. Sempre, sempre, sempre. Mig Memories Right Now, por causa do Zen, Ai, o essa solo dele. Eu pago para aquela música. Se tiver que pagar para escolher uma, eu pago. O cara, dinheiro que for. só um parêntese, porque para mim e para Manuela também é muito difícil, porque a cada entrevistado a gente faz essa pergunta e a gente concorda com a escolha do entrevistado. Sim. Eu assisti essas É porque a gente alguns ama todas as episódios e eu falei, músicas. nossa, eu concordo com vocês. É que sim. Mas eu acho que assim, eu gosto de escolher conforme tá o meu momento Sim. ali, sabe? Uhum. Então, hoje eu posso dizer que é Over Again, mas amanhã eu posso dizer que é outra, Entendi. sabe? Então, mesma coisa com o rap. Qual é a sua favorita? Eu falei, calma aí, gente. Sempre vai ser uma mais, amanhã pode ser outra. Sim. Mas Sem sempre vai ter contar uma que no eles têm, coração.
Uhum. Eles têm o quê? Tipo, umas 80 músicas? É muita música. É muita música. Fora que E tá o Harry saindo, já é gente. difícil de As escolher que em estão. música. Do Vazando, nada, eu entro no vazando. TikTok, vazou a música. Eu falei, meu Deus, da onde que saiu isso? Da onde que saiu isso? Mas enfim, For, Fireproof é minha favorita desde sempre. Ai, maravilhosa. Eu amo, tenho camiseta, Ela tem uma tenho levada muitas gostosa. coisas. Sim, eu amo a melodia daquela música, é incrível. Todas elas são incríveis, mas pra mim essa é minha paixãozinha ali. Eu tenho muitas coisas que são baseadas nessa música. Enfim, e a última, do último álbum. Nossa. Sei lá, vou falar uma que eu escutei hoje vindo pra casa. What's a Feeling? Hum, é muito gostosa também. Muito É, gostosa também. eu sou mais Lembrei nessa da, vibezinha assim, sabe? Então, Muito gostosinha. lembrei da mãe é. da Agatha. Que a mãe da Agatha Ah, ouve sim. A até na Ai, é academia. incrível. Ai, eu acho ela muito relaxante. Sim. Assim, eu tô estressada. Porque aqui eu pego 4 ônibus pra vir embora, né? Os Uau. vermelhinhos, aí eu vou pro aeroporto, do aeroporto pego outro, pego o trem, aí eu boto meu fonezinho, toco um e eu fico lá. True As Love. pessoas me olham, Meu as mantra. pessoas me olham, Ai, as sim. pessoas me olham estranho, eu lá. Às vezes eu fico assim, ó, Cara, no eu faço trem. muito isso. Às vezes eu saio pra caminhar. Agora eu não tô, assim, vou falar a verdade, tá? Sim. Faz um tempo que eu não saio pra caminhar. Mas quando eu saía mais pra caminhar, eu botava o meu fone, tipo, sabe aquela pessoa que é a protagonista do filme? Era eu. Aham. E Ah, Só daí, falta sair aham, dançando no meio da rua. Eu sou sempre, essa. Eu sou sempre. essa. E as pessoas, ou as pessoas passam, tipo, ou Não, mas vocês todo sabem que eu dia. tinha muita. Não, pode falar. Eu tinha muita vergonha, tipo, de falar que eu era fã e cantar, interagir e tal. Mas aqui, depois que eu conheci meus amigos, que eles fazem isso na rua e que ninguém se importa, gente. Eu tô lá na rua, toca uma musiquinha do Harry, no coisa, eu tô lá, assim, ó, dentro do shopping. E é tranquilo, eles não estão nem aí, ninguém te olha, ninguém te vê. Às vezes as pessoas entram no embalo com você e dançam junto. Até esses dias Esses aconteceu. dias eu entrei na farmácia aqui na minha cidade e tava tocando Ozzy Oz no rádio. E eu já fiquei lá, Hum. a moça me atendendo e eu cantando aqui de boinha, né? Eles nem falam mais nada, eles sabem que eu sou fã deles. Não. E até Como é hoje, que é bom? eu acho o máximo entrar num lugar e ter uma música dele ou dos Ah, é incrível. Minions. Eu acho um máximo. Eu me sinto Sim, muito vista. Me sinto e vista, pra mim entendeu? é sim. muito doido, às vezes, tipo, eu estou tô literalmente botando o meu pé num lugar e começa uma música, tipo, principalmente do Harry agora, né? Mas, tipo, Aham. Aham. do nada. Uhum. Parece que, tipo, Parece que é ela chegou, tipo. eu coloco essa música. Mas eu também, eu todo dia eu crio um clipe de música diferente na minha vida, na minha cabeça, que eu seja a protagonista. Com alguma música. Aham, incrível. Se eu estou Também caminhando sou para assim. ir pegar o ônibus, eu tô. No ônibus eu já crio outro. Se eu tô caminhando para ir na academia, eu crio outro. Na academia é outro. É sempre Academia? fones, meus fones e o clipe na minha cabeça, sabe? É E incrível. a vida, o sonho de ser feliz. É verdade. Isso. E, para terminar, as perguntas Hum, da Wendy, o teu hum. clipe favorito? Clipe preferido? Foi quando eu decidi que eu queria ser inglesa, gente. One Thing, pelo amor de Deus, sou apaixonada por aquele videoclipe. Desculpa Porque também. lá eles retratam eles se divertindo, eles como amigos, sabe? Não é uma coisa eu não achei que foi uma coisa forçada. Tipo, tem que ir lá se apresentar. É mais eles se divertindo, eles sendo adolescentes, enfim. Eu acho que foi ali que eu sou apaixonada por essa música. Nossa, é. Isso aqui, essa pergunta não estava no nosso script, mas Ah, me surgiu agora. Tu tem hum. alguma apresentação ou show deles, assim, que toda vez quando te perguntar, tu é fã da One Direction, não sei o quê, e, tipo, automaticamente tu lembra daquilo? Hum, então, não é uma minha apresentação, mas eu senti muito, assim, fico com muita tristeza por não ter me viciado, né, eles, né, ao vivo. Tem um vídeo no YouTube que é, tipo, do Harry com a camiseta do Brasil, Uhum. cantando e tal. Aí a menina dá um zoom enorme quando eles estão, eu não lembro qual é a música agora.
Desculpa, mas eu não lembro. Aí, tipo assim, aí grava o Harry, aí vai pro Nile, o Nile tá secando as lágrimas, assim, no show do Brasil em Rio de Janeiro. Eu falei, nossa. Tipo assim, aí moça, e as fãs cantando apenas com mais. Eu falei, isso é One Direction pra mim. Então, tipo assim, não é bem um vídeo mais. Porque não é uma coisa que eles se prepararam pra fazer, é a emoção do momento. São muito pegadas a emoções, né? Então, tipo assim, a emoção do momento que eles estavam vivendo, pra mim, aquilo dali é o meu favorito. Aquele videoclipe lá, tá lá no meu favorito do YouTube, você não assiste. Bota One Direction no Brasil, é o primeiro que aparece aquele de lá, deles cantando. Incrível. Eu O também. Harry com aquele cabelo estrambulado dele lá com aquela tiara, na fase do crescimento, não sabia o que que era aquilo dali. Não sabia o que que era ali. Era um O cabelo? Ai, Michael meu bem. Deus do Passarinho? céu. Não sei. Não Tão, sabemos. tão É incrível. fofos. Assim, eu tenho É. um apego emocional tão grande com quando eles eram mais novos, assim. Eu É, Nossa, também. os vídeos. é Gente, muito os vídeos legal. diários. Eu tenho tudo salvo no computador. Porque eu Sim. baixei todos eles naquela época. Porque a internet não funcionava, porque era modem. Então eu baixei todos eles do YouTube pra mim ter, pra mim poder assistir todo momento. E agora que a gente não acha mais no YouTube, eu sou toda feliz com meus vídeos lá salvos Os na dois pastinha. vídeos salvos. Aí eu fico assistindo às vezes, gente, como é que eles eram tão assim, sabe? Tipo, é diferente, Sim. né? Sim. Ai, era incrível. Eu E sou é muito É, tão fã. bom ver eles novinhos de novo, né? Ah, é uma personalidade muito diferente, muito incrível. genuínos, né? Assim, tu vê, tipo, adolescente Nossa. mesmo. Vivendo os sonhos deles, gente. Eles lá, Exato. adolescentes, vivendo sonhos, Sem nem pensando no imaginar tudo futuro, que eles iam construir, né? Eles não tinham nem se noção do divertir. É, que eles iam exatamente. fazer. Eles não tinham noção. Não. Uma coisa que eu sempre me arrepio é quando eu lembro disso e quando eu lembro do documentário do Harry, dele falando. Ah, Eu não sei se algum dia eu vou conseguir fazer tudo que a One Direction fez. E tudo bem se eu conseguir, nossa. porque isso é o que eu sou e eu gosto de fazer música, e é isso que eu gosto de fazer. E aí, tipo, corta pro Harry Nossa. Styles dominando o mundo inteiro, entendeu? Literalmente. Uhum. Ultrapassando Quebrando a os Undi. próprios recordes dele com a One Direction. Se tornando Sim, muito maior, sabe? E aí eu fico pensando o que deve passar na cabeça da família dele, dos amigos dele que acompanharam desde o início, mas o que deve passar na cabeça dele, sabe? eu fico Dele. pensando nisso. Uma coisa. Eu me arrepio todinha quando eu Eu também falo sobre isso. Eu fico assim, meu arrepiada. Deus do céu. Meu Deus do céu. É, eu fico imaginando o que passa na cabecinha dele. Gente, incrível. Olha, aqui, eu vou dar um pulinho no futuro, falar que, assim, eu não me lembro de muita coisa, porque a minha eu tenho esse problema de minha mente bloquear quando eu sofro muitas emoções. É uma coisa de pequenininha que eu tive desde que eu perdi meus pais. Então minha mente bloqueia, e conforme vai passando o tempo que eu vou assistindo vídeo, que eu vou vendo foto, minha mente vai desbloqueando. Aí Uhum. hoje mesmo acabei de ver uma foto do show aqui do Wembley dele, aí eu olhei assim e falei, nossa, eu não lembro desse momento, não. Aí eu parei pra pensar assim, vou forçar minha mente, né? Aí eu, nossa, esse momento, eu lembro que, tipo, ele olhou pra gente, assim, de uma forma que deu pra ver nos olhinhos dele brilhando. Ele tá bem na frente, né? Ele brilhando, assim, ele olhou pra todo mundo, ele olhou assim. Ele fez um giro, ele olhou. Aí ele só balançou a cabeça, assim, e se abaixou pra beber água. Mas eu vi ele secando os olhos. Então, tipo assim, o que que passa na cabeça dele, tudo que as pessoas é pra ele, entendeu? É pra ele, pra ver a música dele, pra ver ele. Em Imagina, gente, deve ser. É, Eu acho casa. que não deve ter palavras, assim não como a gente tem, não consegue, exatamente, não assim como tem a gente não palavras. consegue descrever o suficiente, porque tu pode usar, assim, eu digo, a gente pode usar a palavra que tiver no dicionário que tem a ver com incrível, maravilhoso, enfim, mas não é aquilo, sabe? É realmente assim, Harry Styles é de tu sentir. É. Sim, E Tu é. tenta se expressar, mas eu acho que o máximo que a gente conseguiria fazer é, tipo, se expressar para ele através de uma arte, sabe? Tipo, que veio exato. da gente, seja uma música, uma pintura, um desenho, o que for. E é isso, sabe? Tipo, e ainda assim, talvez a gente sentisse que não foi suficiente. Exatamente. Não. Ai, mas é sem palavras. Eu recebi, acho que faz umas 2 semanas, o convite de ir numa rádio aqui da região, num programa que era fora de hora, o nome do programa,
falar do podcast, né? Falar do nosso podcast, porque é uma coisa muito diferente aqui e não tem. A gente é muito orgulhosa de falar que o Green Tea, ele é o Ai, que primeiro incrível. podcast feito para fãs de algum artista. Não tem, não existe, sabe? Nossa, que incrível. Então, e aí eu cheguei lá na entrevista e a gente começou a conversar e foi um papo muito legal. E aí eles me perguntaram no off, né? Na Uhum. entrevista, eles me perguntaram no off. Eles falaram, Raíssa, a gente viu teu olhinho brilhando, falando esses 15 minutos sobre o Harry, sobre a experiência do show e gravar o podcast e tal. Como é que é ser fã dele? Porque, Nossa. claro, a gente conhece outras pessoas que também são fã dele, que foram no show dele e falam dele com o mesmo entusiasmo que nem tu fala. E aí eu perguntei, vocês conhecem ele pessoalmente? Não, a gente nunca conversou com ele. E Uhum. não dá para entender esse amor que vocês nutrem por ele e essa dedicação, porque é uma dedicação, né, gente? Tipo, É, dedica para isso. sim. E eu olhei, eu fiquei olhando pra cara dele e eu fiquei tipo assim, Não tem o que falar. sei lá, cara, eu não sei te responder. Sinceramente, se eu começar a te falar, não vão ter palavras para te dizer o que é, porque eu não consigo. Eu não Não sei. tem explicações. Eu tento explicar para minha mãe, eu tento explicar para meu namorado, eu tento explicar para outras. Eu não consigo explicar. Não Uhum. sabe. Mas tu e a Manuela entendem. Tipo, o que é ser fã do hairstyles? Cara, eu não sei explicar, mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Entendemos. Como é que pode uma mente conectar a outra, né? E a É gente muito se louco. olha às vezes, assim, não digo nem Exato. Opa, desculpa, gente. Tá tudo bem aí? Tá. a O gente tá negócio cai. tranquila, Ninguém se machucou? O gatinho derrubou. mas assim, a conexão, não digo nem com a Raíssa, porque eu e a Raíssa é de outro planeta, mas assim, a gente com outras fãs também, sabe? Tipo, é muito incrível assim que a gente começou a fazer o podcast, gravar, e às vezes começa assim meio tipo, meio devagar, e quando vê a gente tá falando pelos cotovelos, parece que a gente se conhece, tipo, há 13 anos. É É verdade. muito, Sim. sabe? É essa sensação que a gente tem, assim. Mesmo que depois a gente não tenha um contato tão frequente com essas pessoas, Uhum. fica com uma sensação de carinho que conhece há tanto São tempo. amizades, né, que ficam. Se a gente manda Sim. uma Amizades. mensagem, sei lá, para Agatha agora ou para Marcela, que já faz um pouco mais de tempo que a gente conversou com ela, a gente vai ter o mesmo carinho, vai se tratar da mesma forma. Então, Sabe? E aí vai mandar feliz aniversário no dia errado pras pessoas. A gente fez isso. É normal. A gente fez isso. A gente viu um post e achou que era aniversário da Júlia, que foi uma das nossas primeiras entrevistadas. Porque ela postou com a Ju, eu achei que ela, que era a Ju. Eu já fiquei assim, ai, que linda, tá de aniversário, mandei um textão lá pra ela. Ela, gente, olha, eu fiz aniversário confundido. Aí ela foi muito fofa. Gente, muito obrigada. Mas eu acho que vocês se confundiram, porque meu aniversário é em janeiro. É janeiro. Agora não tem mais eu. Cada pessoa que a gente entrevista, que a gente conversa, a gente pega a data de aniversário. Ó. Que é pra não ter perigo. E manda pras pessoas. No dia certo. Inclusive, depois a gente vai pegar o teu. Mas enfim, é isso. Eu saio de toda a gravação de todos os episódios do Green com meu rosto dormente e doendo de tanto dar risada. Porque a gente e a ri gente e chora chora, também. e chora também quando é muito emocionante. Ai, olha, não precisa de terapia. Isso aqui é uma sessão terapia, entendeu? Claro, óbvio. Exatamente. A gente fala sobre o que que a gente sente, as emoções, o que que a gente acredita, o que que a gente vive nos dias a dias. Isso é uma terapia, literalmente. Foi o E que a a Fernanda gente falou sabe essa que ninguém vai semana. julgar a gente. É, a gente tá numa sala confortável, a gente tá em casa. Como diz a gente tá em casa. A gente tá em Tá em Sempre. casa. casa. E é muito Exatamente. incrível, porque às vezes a gente, tipo, não é que não esteja com vontade de fazer o podcast, mas sei lá, aconteceu alguma coisa, ou nem às vezes tu só tá, Uhum. tipo, borocochô assim, meio pra Clima. baixo. E aí tu começa a conversar e a gravar, e daqui a pouco parece que te dá, assim, uma injeção de ânimo de outro, sei lá, planeta, sabe? É uma coisa Sim. muito incrível, assim. Não vou negar, né? Tipo, tem dias que a gente geralmente grava no sábado, né? Então, Uhum. Sim. a gente a gente não ganha
um centavo por isso que a gente Não, faz. ainda não. Amém, amém. Ainda não. Sim, é totalmente do coração, porque a gente gosta. Só que a gente se cobra muito. A gente não Sim. gosta de entregar qualquer coisa, a gente quer entregar o melhor. Então, a gente trabalha muito, muito. Nossa, Por exemplo, eu a Manu imagino. agora, a Manu, ela ficou a semana inteira traduzindo o nosso episódio, legendando no inglês, É, bastante tempo. sabe? Então, tem que encaixar a nossa vida pessoal, nosso trabalho, a nossa rotina. E vida pessoal. Não E existe. vida pessoal. Harry Styles levou. Não, isso aqui também é uma construção, a gente sabe, né? Então eu me Sim. preparo, tipo, porque como eu não sou CLT, eu Uhum. faço, tipo, eu me preparo, uma semana eu trabalho, né? Meu trabalho, Uhum. meu sustento, digamos assim, e na Sim. outra semana eu me dedico praticamente só ao episódio, sabe? Eu faço uma coisa Uhum. lá que outra, mais as coisas de casa, enfim. Mas é sempre assim, tipo, uma semana pro trabalho, uma semana pro green, uma semana pro E trabalho. geralmente, a semana que, por exemplo, a Manu tá fazendo as coisas do Green, que a tradução, quem fica cuidando das redes sociais sou eu, ou vice-versa. Uhum. E na semana em que a Manu tá trabalhando, eu assumo com os posts, sabe? É uma dinâmica muito legal, mas a Sim. gente só consegue fazer porque nenhuma das duas é CLT, porque se a gente fosse CLT e tivesse que cumprir horáriozinho ali, meu filho, É complicado, né? É. Nossa é muito Senhora. difícil de Eu rolar. entendo. E aí, Eu tipo, às vezes também. a gente chega no sábado pra gravar e a gente não é que tá desanimado, mas a gente tá cansado. E aí é um Sim. que a gente reserva pra conversar e tudo mais, a gente quer estar 100% nisso aqui. A gente não vai estar Uhum. dando atenção pra outra coisa, sabe? E Uhum. às vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Aí eu vou parar tudo pra, sabe? Pra Mas é gravar. assim, olha, um gás, sabe? É uma injeção de Sim. energia, porque agora eu vou sair daqui, que a gente tá gravando, e eu tô assim, ó, energizada 100% pra fazer Vou qualquer coisa. limpar a casa. Ah, não, né? Nossa. Não vamos se puxar, né? Sábado de noite, não, né, cara? Limpar a casa sábado de noite? É Tá, não, porque complicado. se Tá, fosse não. de dia, provavelmente, se a gente estivesse gravando de Não. Ai, manhã, bem, né, amiga? Mas eu É. quero sair daqui, quero comer alguma coisa muito. tomar um vinho, comer uma pizza. Nossa, acabei de fazer isso, gente. Nem vem. Ai, que delícia. É. Ai, Bem, aqui é uma coisa que eu ia falar, acrescentar. Um ponto positivo na Inglaterra, tudo é barato. Ai, eu A amo. gente comprou 2 pizzas, deu 20 libras, e veio uma de graça. imagina! A gente vai no mercado. Gente, quando eu cheguei aqui, eu olhei pra Coca-Cola e falei, é 2 libras uma Coca-Cola? Mentira. No Brasil é 10 conto. 2 libras. Eu falei, claro que você ganhando em libra, você gasta mais. Mas a Sim. condição aqui, tipo, você ganha bem, que a gente ganha por hora, né? Então, quanto mais horas você trabalha no dia, mais você ganha. Sim. O sustento aqui é muito barato. Muito barato. Mas é Tipo, é proporcional, né? incrível. É proporcional É, o que tu ganha o que tu sim, trabalha. Não é tipo, tu te mata trabalhando e ganha uma mixaria. sim. Mas, sério, a única coisa que Vamos pesa embora, mesmo. Raíssa. A única coisa que pesa é a casa, assim, a moradia, né? Porque, Sim, trem caro. caro, né? Nossa, sim, horrível. Eu E tá imagino. aumentando. Eu vejo vários relatos de pessoas que moram aí que falam que é extremamente caro moradia. É muito caro. Muito, muito caro. Mas o restante, tipo, tranquilo, sabe? Então, Sim. foi um baque de realidade, assim, pra mim. Eu falei, nossa, lá no Brasil a gente trabalha tanto pra nunca ter nada. E aqui você trabalha, tipo, eu trabalho